Zebra, então. Enxuto. Bruno, vai pra nós aí os três... Pode ser que não. Os três animais mais famosos da zoologia de startups. Tem bastante hoje, né? Mas não, tem 750. Eu vou pedir só 3 pra ti, senão a gente já falou dos unicórnio, na verdade, é mitológico, né? O unicórnio é o principal. Por quê? O que é unicórnio? É uma startup que vale $1 bilhão. $1 bilhão. De dólares. Tá. $1 bilhão. De dólares. Cara, isso aí é importante enfatizar. Vale o quê? No sentido, agora eu vou provocar, no sentido da imaginação, do valuation ou... Do valuation. O que é unicórnio? Aí entra outra questão. É um ser mitológico. Estamos começando mais um podcast entrevista, um podcast especial com convidados especiais para falar sobre sua visão de mundo, sua trajetória. Eu sou o Christian Schink, sócio da F5 Digital, junto com o Fábio Schink aqui do meu lado. Tamo aí, boa noite, galera. Boa noite não, né? Eu sempre digo que é boa noite, bom dia, mas eu não poderia dizer isso porque a gente libera esses podcasts nos horários muito aleatórios. Boa noite, boa tarde, bom dia. Tudo bem. Olá, galera. Tamo aí para mais um podcast entrevista com nós, dois convidados sensacionais na nossa mesa de hoje. Luiz André Verlang, que é fundador da Inova Pictor, e Bruno Bastos, que é presidente da Associação Gaúcha de Startups, e mais uma série de coisas, mas sejam bem-vindos. Como é que estão? Obrigado, galera. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. A gente tem a oportunidade de acompanhar aí já e muito bom. Estamos bem, viemos bem. Eu e o Verlang já temos aí um tempo de estrada juntos, já participamos de algumas coisas e isso é muito bom aqui poder compartilhar com vocês, que a gente sabe sobre esse tema aí que é muito legal, né? Boa. Verlang? Cara, bem legal estar aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês, pelo engajamento com tudo que acontece, né? Já tinha participado de um outro projeto com vocês, sempre legal estar aqui. Especialmente conhecer o Bruno, né? Um cara que eu não conhecia até então. Então acho que vai ser bem legal mesmo o podcast. Tu sabe, convidados especiais a gente chama de novo, né? Por isso tu tá aqui de novo com a gente. Cara, olha aí, só faltou o pão com a nata agora aqui, né, cara? Mas isso nós vamos arrumar. Tá, vamos começar esse podcast, que é o seguinte, gurizada. Vocês fizeram o tema de casa, né? Vocês olharam nossos podcasts antigos, tá? Esses 38, não, enfim. E é o seguinte, a gente quer saber um pouquinho mais da vida de vocês, e para quebrar esse gelo aqui, a gente quer que vocês falem para nós 5 tópicos sobre a vida de vocês. E pode ser qualquer coisa, desde que sejam tópicos. Eu sou assim, eu faço aquilo, eu sou assim, fui para tal lugar, enfim, 5 coisas. Qualidades. Só que a condição é que uma delas tem que ser mentira, e aí eu e o Cris estamos aqui nesse podcast hoje aqui para descobrir qual é a mentira das 5 que vocês vão nos contar. Verlang, contigo. 5 pontos, 1 é mentira. Foi. 5 pontos e um deles é mentira. Vamos lá. Bom, eu sou o Luiz André Verlang, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, em Palmeira das Missões. Me criei em Santa Maria, estudei lá na UFSM, saí designer de lá em 1997, trabalhei em empresas da área do design até mais ou menos 2001, comecei na docência do ensino superior em março de 2001 na Universidade de Caxias do Sul, dei aula em 4 lugares ao mesmo tempo. Cara, eu acho que eu já estou na 6ª. Tu falou tópico. 16 falou tópicos. 3 datas já. Trabalhei na instituição de ensino Fevale ultimamente, onde eu saí de lá em 2018 e abri startup e cá estou superando o Vale da Morte. Por enquanto, é isso. Superando o Vale da Morte. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse Vale da Morte. Podemos falar, claro que Vale podemos, da Morte. devemos. O que é mentira aí? Eu sempre vou pela cravada. Quando eles cravam o cara fala, número, fala um número. É um número na Falou mesa, número, é a ali. mentira. Qual que é a mentira? 4... Trabalhar em 4 coisas ao mesmo tempo. 4 instituições ao mesmo Trabalhei tempo. 4 ao mesmo tempo. É verdade isso? É verdade. Passava 22 horas a semana de carro de ônibus. Tu não nasceu... Trabalhei na SPM, na Univates, na UX e aqui na Vivale. Credo. Mas a máquina. mentira é que eu nasci em Santo Ângelo e não em Palmeira das Missões. Essa Mas vocês não essa iam nem saber jamais. eu sabia. Mas era uma mentira? Uma eu novidade pra ti Não, mas eu também. não sabia que era Mas eu já em cravei o Santo nome da Ângelo. cidade de cara, achei que ia ficar claro. Tipo, não, o cara tá Palmeira das Missões. Nasceu em Santo Ângelo. Santo Olha aí, Ângelo, cara, a gente já foi índio pra lá, missioneiro. né? Várias vezes. Temos parentes. Eu sou tataraneto do Cepete Araju, segundo a família. Essa é outra mentira ou... Isso é verdade. Essa não é mentira. essa é mentira. É mentira. Bruno, contigo. Bom, não deu tempo de eu pensar, né? Mas eu vou, enquanto o Carlos aqui tava falando, mentiu o nome, né? Bom, eu pratiquei Kung Fu durante quase 10 anos da minha vida. Eu toco guitarra e o primeiro solo que eu aprendi foi Eruption, do Van Halen. Eu já fui nadador profissional. O que mais? Tá difícil isso aí, cara. Eu fiquei na dúvida. As Eu três Kung são Fu eu ia mentira. cravar agora, nadador profissional. Eu sei não falar 4 idiomas. Francês é um deles. E francês é um deles. E eu sou casado há 12 anos. Que Cara, eu hoje tá direto no casado, acho que não é. Casado 12 anos? Não é casado 12 Eu anos. acho que não foi nadador profissional.
E tu, Carlos? Verlang, chuta Cara, uma aí. eu Pode ser acho, qualquer João, coisa. que tu não lutou Kung Fu por 10 anos. Não foram 10, não foram 9. Tu falou 10? Não, 9. Bom, a gente Tá, mas pode aí, voltar a essa fita é depois ali. mentira? Não. O que é mentira? Eu não sou casado por Olha aí, 2 ó. anos. Ponto ali. Quase 10, mas Quase 10, mas não tá lá ainda. Mas é casado. sou casado. Vai, Então eu tá vi bom. que não era casado. Fiz tudo Kung certo, Fu, ainda bem que né, ele também. Tu fez Kung Fu mesmo? Pô, a gente cara? vai- cara, Deus. Antes- foda-se startup, na verdade. A gente vai falar de natação, Kung Fu. 4 idiomas, a gente vai falar do... O que Boa. o Verlang ia falar, né? Do Cepete O Araju, solo né? do Van Halen, né? Um dos solos mais icônicos aí do rock. É que o solo sozinho, né? A gente aprende a tocar... Quando a gente começa a tocar violão, a gente aprende músicas mais simples, né? Sim. Legião Urbana, aquela coisa bem tradicional. Mas um solo mesmo, o primeiro que eu peguei assim, não, vou aprender de cabo a rabo foi Eruption do Van Halen. Né? Olha só. Depois o pessoal pode olhar e pesquisar. Tem É videozinho na massa. internet. Fica igual. Igual. Claro, eu imagino. Só que não tem o Van Halen, né? Eu imagino. Aí, Igualzinho. é isso. Cara, Então, não muito sou, bom, não sou né? casado por... Aí, agora a gente vai pra 9, ano que vem. Mas é bastante tempo, né? É bastante tempo. Bastante tempo. Vamos puxar um brinde? Um brinde. A gente sempre faz um brinde aqui para iniciar o nosso bate-papo aqui, que é... Onde é que a gente tá? Nós estamos na Greenhead, um pavilhão Deixa eu virar a marca. cervejeiro, um assim, pavilhão onde bebe a melhor cerveja aqui de Novo Hamburgo, região. Sensacional. Um abraço pra galera da Cara, Green conheçam, Um brinde. conheçam essa cervejaria porque é sensacional. É uma das melhores cervejas, né? Tears, boa. Com Tears, certeza. Eu preciso Muito tomar bom, mais cara. 3 copos pra Santé. saber se é boa mesmo. Santé, Tears Salu. e Salu. Salu. É isso aí. Sensacional, os 4 idiomas. Falou aí. as quadras de Durante o podcast a gente vai não. aprender um pouquinho mais de 4 idiomas diferentes. Skol em E Viking. um outro brinde, vou puxar outro brinde. A galera da técnica ali, Tobias. Galera da Galera da técnica. técnica. Hoje temos um convidado. Tobias, da técnica. agora nós Tucão, temos Falaram dois, que toca o Tobias. violão como ninguém. Olha aí, Eles vão ó, tocar mais um depois pra brinde. gente. Um grande Showzinho abraço, particular. galera. Vou tocar depois pra Tobias e Lucas Campelo, na técnica. Muito obrigado. Cara, vamos puxar o papo aqui, que é o que nos interessa. Vamos. O que é startup? Ah, mas já começa assim. De cara, o que é startup? Solo. O que vocês entendem como startup? Porque é legal a gente ter essa percepção da galera, né? Porque startup o buzz tá muito forte, né? O que vocês entendem como? Eu acho que startup é modelo de negócio. Legal. Tá. Eu concordo bom. com isso é um modelo de negócio, mas aí eu tenho 2 características para mim que são as principais, que é a escalabilidade, um modelo de negócio que tem escalabilidade e envolva tecnologia. Legal. Boa. Isso é um modelo de negócio, uma empresa que está nascendo agora, um modelo de negócio novo que tem pelo menos essas 2 características envolvidas. Tecnologia e escalabilidade. Escalabilidade. Legal. Bom, a gente tem a definição. Né? Acaba que quando a gente fala de definição, a gente acaba limitando. E a gente pode falar um pouco disso, porque há 20 anos, startup era uma coisa, né? Era muito mais direcionada e depois ela foi evoluindo. E no nosso contexto aqui, a gente vai ver que a gente tem que ser menos inflexível. Tá. Porque senão a gente limita demais o que é e o que não é. Tem duas definições de 2 profissionais muito importantes, né? Eles são atuais, mas ao mesmo tempo já faz 20 anos essas definições, né? Um deles é o Eric Ries. Ele escreveu aquele livro Startup Enxuta, o Lean Startup. E o outro é o Steve Blank. O Steve Blank foi professor do Eric Ries na pós-graduação em Berkeley. E Steve Blank é mais conhecido, não é? Não é mais falado? Pelo menos eu já tinha ouvido falar. do Steve Blank. ambos, né? Só que eu acho que são conceitos diferentes. O Eric Ries, ele criou esse modelo da startup enxuta, que é aquele do construir, medir e aprender, né? Que é um ciclo de feedback. O Steve Blank construiu o modelo de desenvolvimento de cliente. Então, tem muitos cursos aí, muitos programas que utilizam ambos, mas o Lean Startup é muito mais uma filosofia, né? E o desenvolvimento de clientes é mais um framework mesmo que se Perfeito. utiliza no dia a dia da startup. E, bom, o Eric Ries disse que startup é uma instituição humana projetada para criar produtos e serviços inovadores. Tá? Ponto. O Steve Blank diz que é uma organização temporária também que serve para criar, né, desenvolver esses produtos inovadores. E aí sim eles têm que ser escaláveis, repetíveis e lucrativos. Tá. E aí tem um acréscimo que é o ambiente de extrema incerteza. Ambos têm o desafio de colocar de pé um modelo de negócios. E eu coloco um terceiro cara, que é importante também, que é o Alexander Osterwalder, né? Esse cara é o pai do Business Model Generation, que originou o Canvas. O Canvas é aquela ferramenta, aquele quadro, que substituiu o plano de negócios. Plano de negócios que antes se utilizava, né, para
Antigamente, 50 páginas de plano de negócio. muitas Verlang, páginas. tu já fez planos de negócio na vida? Já fiz. Muito plano de negócio. Não, muitos não, mas já fiz. Alguns planos Muitos de negócio. planos, né? De negócio. planos né? de negócio. E hoje é usado esse modelo de Canva muito... Aí o Canvas ele veio substituir o plano de negócios nesse aspecto pela simplicidade. Então dá para ver através de 9 blocos como que o negócio cria, entrega e captura valor, que é essa definição de modelo de negócios. A lógica de como um negócio atual, um negócio inovador, uma startup, vai criar, entregar e capturar valor. Sim. Então, depois que a gente resolve um problema, a gente propõe uma solução, cria determinado produto, e aí entra, né, o aspecto interno e externo, que a proposta de valor tem o objetivo aí de conectar, né, o cliente. E a startup fala muito em customer-centric, botar o cliente no centro, né, levar ele para a operação, porque quem vai utilizar de fato essa solução é o cliente. Né, e o desenvolvimento de cliente ele confronta os anos 50, 60 ali, pós-guerra, onde tinha um olhar muito para a fábrica. Né? Então, parou-se de se olhar para a demanda e começou a se olhar para a oferta. Ô, Verlang, tu que vem da área do design, esse aí já é um conceito que veio incorporado do design, né? De colocar a pessoa no centro. Se a gente olhar a própria história do design, né? Por exemplo, lá anos 70, o que diziam os autores em relação a quando tu vai projetar um produto, né? Considera fatores psicológicos, sociológicos, etc, etc. Já se trabalhava isso apesar de ainda ser ignorado por muito tempo em relação à metodologia. Mas sim, se a gente pega de, 15 anos para cá, quando começaram as alterações curriculares e pensar o produto, a marca, o projeto com a pessoa, né? Que não é só a minha visão enquanto um desenhista, um projetista, um designer, seja o que for. Sim, com certeza. Né? Tanto é que tu olha ferramentas que o pessoal da administração usa, da gestão usa, de outras áreas, até mesmo a área da TI, quando se fala em metodologias ágeis, outras... Se tu olha na essência, né, tem uma base, que é tu conseguir organizar o pensamento, tu conseguir colocar ali alguns aspectos que tu não vai perder o fio da meada, ou o que tu precisa considerar, ou esses ciclos rápidos que tu vai avaliando o produto, né, para não chegar lá depois de um ano de desenvolvimento, opa, deu errado, né, volta um ano atrás. Hoje em dia não tem muita margem para isso, seja uma empresa pequena ou grande. Porque, cara, qualquer desperdício de 1 ou 2 horas pode ser crucial. De novo, seja uma empresa grande ou pequena. Né? E esse lance... Tá, Bruno, tá, beleza, trouxe os conceitos ali, mas assim... Posso explicá-los. Tu trazendo... Não, eu tô pensando aqui, microempresa, assim, né? Alguém que tá montando uma empresa, tá? Muito do que tu falou se aplica a uma empresa que a pessoa está abrindo. O que me não chamou, necessariamente uma startup. Me chamou a atenção numa das definições que o Bruno trouxe foi a questão de ser uma organização temporária. Né? Alguém falou sobre isso, né? Um dos autores dele falou sobre isso. Temporário, eu acho massa. Tipo assim, como assim temporário? Tipo, tu tem que ter um ano de início, tem que ter um projeto, assim, início, meio e fim. A minha startup vai até tal lugar, mas quando a gente fala isso, a gente fala de temporário realmente de... do ano X ao ano Y, ou a gente fala mais em questão de faturamento, de equipe? Como é que a gente define esse temporário? Essa pergunta é bem polêmica, né? Eu acho que vai contra a microempresa ali, né? Porque quando a gente começa a pensar quais são as diferenças de uma microempresa e de uma startup, para começar, eu acho que tem um cara que não cria uma microempresa... Pra morrer. Começando agora, vou até 2025 ali, 2025 acaba. Tá, bom. É bom classificar as coisas. Uma coisa é a formatação tributária, outra coisa é regime de lucro, né, que o negócio tem. A gente tem a figura do microempreendedor individual, que é o MEI, né, que não é uma formatação empresária, é uma formatação tributária. Inclusive, a forma de faturamento chamam de super simples. Por quê? Porque é a porta de entrada para quem quer empreender. Tu não tem que pagar... não qualquer área, né? Não é qualquer que pode ser um MEI. Existem... Áreas criativas, intelecto criativas não podem ser MEI, né? Determinadas atividades, porque se entende que o Brasil tem uma figura de determinados empreendedores e aquilo se viu que em 2009 foi fundado o MEI, se eu não me engano, né? Tem algum tempo já. A lei do MEI, e serve para aquela galera que é super informal. Né? O governo entendeu que existe uma formalidade de dinheiro circulando no mercado que é muito maior. Era, há uns anos atrás, 3 vezes... Então, de dinheiro informal, de circulação de serviço, de comércio informal. O MEI serviu para, eventualmente, reduzir esse percentual. E o MEI serve para o cara entrar no mercado, né? E entender que, para se ter um negócio, tem que existir uma formalidade mínima. Aí, quando a gente começa a falar de microempresa, empresa de pequeno porte, empresa de grande porte, multinacional, enfim...
Aí sim a gente já tem a figura da empresa mesmo, do negócio. E aí a gente tem a classificação de limitada, sociedade anônima. Agora a gente tem a limitada unipessoal, que substituiu a Eireli, né? Que era pro cara que não queria ter sócio, abrir empresa sozinho, mas tinha que ter lá 100 salários mínimos e tal. Mas todo negócio começa como microempresa. É o primeiro ciclo de faturamento, né? De 0 a 360 mil. Depois a pessoa vai pagando conforme vai faturando. Sim. Mas a startup, ela é temporária, porque é importante só abrir um parênteses que o Eric Ries, ele disse que é uma instituição humana, né? O Steve Blank diz que é temporária. Eles conversam nesse aspecto. Por quê? A gente tem 2 startups que são ontológicas, para a gente usar de exemplo aí, que é o Uber e o Airbnb. Os 2 surgiram na Califórnia, mais ou menos no mesmo período. Vale do Silício, inovação, cultura aflorada, né? E para se ter um negócio nos Estados Unidos é muito mais fácil que no Brasil. Acho que eu não preciso nem frisar o detalhamento do que é isso. Então, uma pessoa, uma instituição humana pode começar, sim, um negócio sem ter uma característica jurídica e validar isso, porque é um projeto, porque é uma iniciativa que, se der certo, legal, vou faturar depois que eu tiver estabilizado, né? Existe uma estabilidade, estiver conseguindo já escalar esse produto e tudo bem, beleza, aqui não acontece assim. Então, a gente já tem um desafio de timing aí, que é o temporário. Então, a gente vê muitos negócios que já estão formalizados, que ainda são startups, e talvez negócios que não vão vir a ser startup, porque não vão conseguir atingir esse modelo de negócios escalável e repetível. O timing serve para isso, para que a gente identifique. Agora, não tem um tempo, não tem como a gente entender que um negócio de tecnologia como o Nova Pictor, tem tanto tempo, senão vai deixar de ser. Ou que algum negócio consiga validar o seu modelo de negócios em 2, 3 meses e aquilo seja um padrão. Não tem como. O desafio é, sim, encontrar um canal onde o produto consiga fitar, como a gente, né, diz popularmente, com o Product Market Fit. Beleza, eu consegui entender que isso daqui já está validado, né? A gente pode falar um pouco depois do processo, né, de validação e tal, como é que isso se dá, os ciclos de uma startup, e está no mercado, e agora o que eu preciso é de dinheiro, de injeção de grana mesmo, e dependendo da fase, vai ser mais ou menos capital, mas que é dinheiro para isso, para que eu estabilize, né, para que eu atinja determinado patamar de mercado, maturidade, e consiga, sim, deixar de ser startup e me tornar uma empresa já de mercado, né? Uma empresa convencional, não tradicional, mas se torna, assim, uma firma, e acho que esse é o objetivo. Então, tem alguns termos que a gente falou aí, escalabilidade, repetibilidade, o modelo de negócio, a gente já explicou, que é como cria, entrega, captura valor. Tem a figura da extrema incerteza, né? Que a startup ela vive sempre tentando quebrar o seu próprio negócio, sair da Vale da Morte, como o Verlang falou, e sobreviver, né? Porque o mercado é muito dinâmico. Então, para o negócio atingir a escala, a gente vê que tem uma definição que é exponencial, que é muito importante, que é conseguir atingir o maior número de clientes daquela startup. Pode ser empresa, né? A startup pode atender a empresa, pode atender a pessoa física, pode atender o governo, a sociedade. E o objetivo dessa organização temporária é conseguir endereçar esse produto para o maior número de clientes num tempo extremamente reduzido, muito menor que de uma empresa, com o uso da tecnologia como apoio. Então, o suporte é esse. Eu utilizo canais digitais, por exemplo, que são muito mais assertivos do que offline, né? Do que outdoor, do que panfleto, talvez rádio, TV. Mas não necessariamente a tecnologia é algo que precisa estar ali. Não precisa. Ela é usada como meio. Como meio, isso é uma discussão, até porque a tecnologia, ela não está no conceito de startup. Sim, pois é. Inovação tá. Mas hoje, normalmente, se associa, né? O negócio que não tem tecnologia não é inovador. Sim. Eu acho que está errado, né? Não precisa. Ajuda. É necessário para uma empresa constituída utilizar a ferramenta como apoio que vai dar agilidade no processo. Senão ela deixa de ser agile, ela deixa de ser lean. Né? Então, a escala é isso, né? E o desafio é fazer com que a receita aumente sem que os gastos
Esse é o desafio. Que é a composição de custo e despesa, né, diretos e indiretos, cresçam junto. O custo marginal foi substituído, né? A indústria tradicional tinha custo marginal e isso era muito elevado. A logística ainda tem no Brasil, pela complexidade também, mas no momento que a gente consegue faturar muito e consegue manter um centro de gastos relativo, né, distante da receita, a gente consegue encontrar esse modelo de negócios Por escalável. isso que o cara é o presidente da AGS, né? O cara é uma enciclopédia. Esse final de semana eu tentei falar essa palavra, eu me embananei também. Agora eu fui falar, eu pensei, vou me embananar de novo. Verdade, Mas é legal, só para explicar esse lance da escalabilidade, porque isso é uma coisa que as pessoas ficam... Delivery de serva. Olha aí, ó. Janzeira. Qual é a cerveja que nós estamos bebendo hoje? Essa aqui é a nossa Pilsen, a ultra leve, né? Pilsen. Bem levezinha mesmo. Ela quase flutua, né? Aí, é leve mesmo. E é ultra leve. A gente batizou ela como ultra leve. E a gente, vamos fazer uma serva chopp de baile. Aquela pra te tomar, não vai te estufar. É o que a gente tá fazendo aqui, né? A gente tá testando pra ver se vai acontecer mesmo e realmente não estufa. Bom, vocês não estufaram até agora, né, gurizada? Valeu. Muito bom. E muito é bom. boa. É boa. Esse conceito de escalabilidade, para explicar pro pessoal de casa, é basicamente pensar assim, quando a gente tem uma empresa que produz algo, vamos lá, a gente está numa região que produz muito sapato, e aí calçados. Então, uma fábrica, ela cada vez que ela quer vender mais pares, ela precisa aumentar os seus custos de produção, precisa botar mais máquina, precisa ter mais insumos, precisa ter pessoas ali, né, operacionalizando tudo. Então, o que acontece? Vai aumentando o faturamento dela, mas ela vai aumentando o custo de produção, quase que acompanha esse custo de faturamento. Quando a gente está falando de escalabilidade, a gente está falando justamente que a gente consiga faturar muito e esse custo de produção, ele seja, né, botando produção aqui, ele seja muito baixo, ele não acompanhe. Então a gente tem um gráfico que basicamente a gente fatura pra caramba e o custo ele sobe muito pouco. É mais ou menos essa ideia de escalabilidade, né? Exato. É por isso que a gente fala de startup, a gente lembra muito de aplicativo, né? Porque tu constrói uma equipe, um squad de desenvolvedores ali, UX, enfim, uma galerinha, mas que uma galerinha consegue dar conta de uma caralhada de cliente que vai embora e ganha pra caramba, o custo realmente não aumenta e o lucro vai lá em cima, né? O que é esse negócio do Vale da Morte aí que o Bruno falou? Cara, acho que dá para ilustrar um pouco do que o Bruno comentou com a própria história da Inovapictor. Quando se pensou na ideia de ter uma empresa, eu não fico com essa questão de, vai ser uma startup. Eu sabia que teria que ter um sistema nosso próprio, desenvolvido, que fosse o apoio das atividades para facilitar, para baixar custo, mas não pensando nessa lógica de exponencialidade, vou vender para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro e tudo mais. Essa foi isso que aconteceu bem depois. O Vale da Morte, cara, para nós, assim, né, tem várias estatísticas, várias pesquisas lá, a média, se não me engano, o Bruno pode me corrigir, são 4 anos, né, que é a fase mais crítica para uma pessoa jurídica, acho que de qualquer natureza, seja ela uma natureza não jurídica, né, mas seja uma startup, uma empresa tradicional de serviços, de produto, alguma coisa assim, que é tu conseguir transitar por aquilo ali sem grandes percalços, né? Ou seja, conseguir pagar as contas, pagar os impostos, pagar quem precisa ser pago, etc. Ou seja, ter todas as negativas possíveis. E quando a Inovapictor surgiu como PJ em 2018, ela já vinha como ideia há 4, 5 anos ainda, antes de 2018, algumas coisas que talvez, né, já por ser um pouco mais velho, né, não tem mais aquele espírito assim, vamos ver o que acontece, né, aquela coragem do startupeiro que eu normalmente vejo, né, que eu me apavoro, cara, vamos fazer depois, foda-se, ver o que acontece. Eu não consigo pensar assim. É uma euforia, né? Eu tento sempre dar um passo atrás. Então, primeiro dia lá, cara, tem que abrir uma PJ, não adianta. Porque eu vou ter que emitir uma nota fiscal para o cliente que vai pedir uma consultoria ainda sem ter o sistema. Então, eu não conseguia me ver num cenário onde vou pensar num produto, vou formar uma equipe, vou injetar uma grana, daí depois eu vejo se aquilo ali vai render, aí eu vou abrir uma PJ e ver o que acontece. Não, eu fui fazendo todo passo a passo antes. E aí o cara já começa a descobrir aquelas coisas, né? Do tipo, cara, tu já sai pagando 15,5% de imposto, né? Porque tu não tem o faturamento. Aí tu começa a aprender coisas. E eu acho que quando eu me dei por conta que a Inovapictor poderia sim ser uma startup nesse conceito, né? De escalabilidade, de exponencialidade, etc. Foi num evento, se não me engano, ainda em 2019 isso, né? Não se pensava no Pivot, que é o nosso sistema, como um produto a ser vendido. Eu estava num evento em Canoas, era um pré-Startup Weekend. Eu não estava prestando atenção na palestra, mas de alguma forma aquela palestra me provocou a expressão SaaS. E aí o cara, SaaS. Pô, um software como serviço, white label. Caralho, o Pivot pode ser um SaaS. Sim. Aí começou a virar chave. Só que até aquela época, cara, eu era sozinho na empresa. No início,
Não tinha essa ideia de ser uma startup. Tinha. A ideia era assim, ó, ser uma Ser uma empresa de empresa. propriedade intelectual que se destacava por quê? Por ter uma estrutura enxuta, ter um conhecimento de design, de projeto junto com a API como temática e um sistema apoiando a fazer tudo isso. Quem sabe poder vender para outros estados, porque o sistema permitiria isso. Mas não com essa lógica de startup. Talvez porque, cara, eu fiquei ali 12 anos numa gestão acadêmica, né? O meu contato com startup era por outro lado. Eu tinha uma outra visão do que uma startup, o que uma empresa poderia ser. Que no apagar das luzes do dia, né, que tu vai acender no outro dia para a empresa, ela é uma empresa como qualquer outra. Ela paga o tributo como qualquer outra empresa, ela tem um CNPJ como qualquer outra empresa, ela precisa pagar o seu domínio de site, ela precisa pagar os impostos, ela tem que pagar a guia do FGTS dia 7, tem que pagar a guia do Simples dia 20. A diferença é o quê? É o produto, escalável, etc. Mas, cara, no fim das contas, era uma empresa como qualquer outra. E te chamar de startup, tu acha que te ajudou? Cara, Abriu ajudou. portas, abriu janelas. Ajudou a abrir porta, ajudou a abrir janela. Eu tive que ter um aprendizado muito grande em relação a isso, inclusive a terminologia. Né? Até hoje eu não entendo por que chamam de churn uma taxa de desistência. Velho, é taxa de desistência, cara. Tu Agora, acaba tem incorporando isso, né? coisas. Esse mercado de startup gosta de trazer todos os conceitos americanos ali. Né? Mas, assim, ali naquele momento, viu, cara, o Pivot sim pode se transformar. E aí que eu fui atrás mais desses conceitos, de estudar mais. Logo na sequência disso, a gente, né, enquanto empresa, ainda era eu, pessoa física só, o sócio, e o único membro que fazia tudo, né? O cafezinho, contabilidade, essa coisa toda. Quando a gente entrou num programa do Sebrae, que foi Startup RS Digital, foi nosso primeiro contato com esse universo das startups, de fato. Cara, ali mudou muita coisa. Né? Foi um aprendizado tremendo para mim. Desde aprender termos que eu só ouvia, ou que eu não entendia, a ver um outro lado de fazer uma gestão de uma pequena empresa, ou seja o que for. Ali a coisa começou a se mudar. E aí eu tô falando que primeiro semestre de 2020. Recente, 2 anos atrás. Agora. Muito recente, cara, muito recente. Então, até que logo na sequência a gente conseguiu captar uma grana, aí veio uma contratação da KTL, que está conosco já, fez 2 anos já trabalhando conosco. E o Vale da Morte é isso, cara, é aquela agonia do empreendedor, seja uma startup ou não, eu imagino que todo startupeiro deveria ter essa agonia, e se não tem, o cara é muito porra louca, porque deveria ter. Entendeu? De compreender que não é só uma ideia que talvez vai dar certo no cara. Tem gente envolvida, né? Tem gente que depende disso. Isso Tu tem uma responsabilidade com o cliente, com quem tu está contratando. Então, acho que tem muito mais além disso. Né? Agora, o Verlengo tocou num ponto interessante. Ele começou sozinho. Sozinho, né? cara. Sozinho. Não é a realidade da maioria das startups, né? Tomei pau de várias aceleradoras por causa disso. Cara, não tem como 2 pessoas ao mesmo tempo ter uma ideia, né? A ideia é de uma pessoa. E aí essa pessoa vai compartilhando, né? E vai teoricamente, o mais indicado é isso. Não tem uma receita, não tem regra, mas tem portas fechadas. Existem boas práticas, né? Que se o cara tá sozinho, a capacidade de receber investimento, né? De conseguir clientes reduz. Muito. Já corta Porque ali, ó. Chegou o currículo. Não. Já passa ali, ó. Isso aí sozinho não pensa vai dar. assim, é uma empresa. Sim. Tem como uma pessoa só tocar uma empresa? Né? Então, a startup tem esse desafio no início, além de ter o seu produto, né? O produto validado, nessas fases iniciais de ideação, tu tem que entender que, beleza, será que a minha ideia resolve um problema de verdade? Que é a fase de Problem Solution Fit, que é validar o problema através de uma solução, que pode ser um aplicativo, que pode ser um SaaS. Depois disso, quando a gente começa a falar de MVP, né? Mínimo produto viável, tem um protótipo, depois tem um produto beta, depois pode virar um produto, né? Enfim, esse processo todo, que mais ou menos que a galera cai, Vale da Morte, que não consegue validar, às vezes deixa algum processo para trás, evita de descobrir essa demanda, às vezes tem que pivotar e a galera é muito vaidosa, né? É a minha ideia, não vou mudar. E evita de mudar, acaba fracassando. E até menos tempo, né? A gente diz que 90% fracassa em até 4 anos, mas 75% até em 2. Por quê? Muito alto. Porque começa a se ter gasto e a galera começa a confundir ou começa a postergar ou a não entender a importância de trade-off. Trade-off é uma coisa que o Verlang muito bem fez, né? No início, que é cara, agora eu tenho um negócio. Eu tenho que começar a abrir mão de algumas coisas, porque senão a grana não vai dar. Quando se abre o negócio, tem uma coisa que você começa a pagar para sempre, que é para sempre, tem que pagar todo mês. Contabilidade. Independente de ser barato,
independente de ser barato, e no início até, os programas como o do Startup RS tem parceiros, Sim. 200 pila, 300 pila, mas é todo mês. Mas já é um custo. Todo mês. Isso aí no ano é 1.500, Então, 1.600. já se tu não arranca tem disso uma aí. reserva, ou se tu não abre mão de um pedaço do teu salário, né, do teu prolabore, se tu tem um negócio, tu quer abrir uma startup, tu já começa errado. Porque o timing, o temporário, é para te validar isso. Sim. E quanto antes, a diferença principal da startup para o negócio é essa, que tu consegue validar o negócio muito barato. Muito barato. E eu não estou entrando em detalhes de o que é barato ou caro para uns e outros, mas é muito barato. É viável. É muito viável. Muito né? É viável. muito mais tranquilo de tu pegar alguma coisa, conversar com o potencial cliente, que a gente chama o ICP, né? O Ideal Customer Profile, que é esse cara aqui, eu fiz a conta e é ele. Então tu dá para ele testar. Cara, tá bom, não tá? E aí entra naquele framework do Eric Ries. Construir, medir, aprender. Construir alguma coisa, dou para ti, né? Meço se tá bom ou não, aprendo com o teu feedback e aí eu melhoro o produto e vou desenvolvendo meu MVP. Mas, minimamente, ele tem que ser viável para ti. Quanto mais pessoas do meu público-alvo eu conseguir endereçar esse produto, testar, validar em menor tempo, vou gastar menos, significa que me dá um goal, não goal para eu passar de fase, para eu sair do Problem Solution Fit e pro Product Solution Fit, para a validação do produto por aquela solução. Sim. Depois que eu avanço essa fase, converso com X pessoas, faço POC nas empresas, eu posso ir para onde é a maioria dos fracassos do Vale da Morte, que é o Product Market Fit, que é validar o produto no mercado. E aí sim, né? Porque precisa de mais grana. Aí é de fato comercializar. Começa a precisar de gente. O Verlang sozinho já não consegue operar uma empresa. Enquanto eu estou validando, enquanto eu estou conversando Sim. informal com as pessoas, de boa. É possível. Mas quando se começa a criar Quando uma... vai as ganhas, já fica... quando tu começa a criar robustez, tu já não pode mais cobrar escanteio e cabecear, né? Tu não tem mais o mesmo... Não consegue. Não. então tu precisa de alguém para tocar a operação e vender. E é um sistema, então tem alguém cuidar o bug, cuidar, né, Aquele suportezinho. a tela azul. É. Então começa a se ter... A startup se pensa nisso, né? Até... tu falou de Startup Weekend, né, em Canoas ali. Startup Weekend é um evento muito bom para quem quer se introduzir como Vocês empreendedor de startup. participaram, né? Eu já participei, o Fábio participou. Fábio participou no Legal. Um dos últimos legal. agora. Um dos fundadores, idealizadores, é o Brad Felt, que ele é também sócio da Techstars, que é uma aceleradora de startups, né, norte-americana, uma das primeiras do mundo. E ele disse que tem 3 perfis que uma startup tem que ter, e levando em conta esse conceito mais formal, e são 3 Hs: o hacker, o hipster e o hustler. Então, o cara de tecnologia, o cara de vendas e o CS. É o cara que faz isso de... O produto está aqui, a gente fez esse produto, eu tenho que vender ele, capturar o valor, e aí sim, né, isso vai fazer com que a roda gire e a startup se mantenha de pé. Então, no momento que eu consigo ter pessoas para validar esse produto no mercado, entender que, beleza, estou atingindo o modelo de negócio escalável, né, eu preciso de grana, daí a gente vai atrás de recurso de investidores de risco, para que eu consiga encontrar um canal, apostar nesse canal, que vai me dar, sim, um maior número de clientes. E aí entra em empresa tradicional. Não é mais startup. O que pode ser startup é a filosofia, que daí mantém o lean startup. Pouca gente qualificada, né? O processo é diferente. É aí que tá. Por isso que também tu falou, né, que o conceito limita, né? Porque é muito uma ideia, assim, por exemplo, a gente tem a nossa empresa há 12 anos, a F5 Digital. Não é startup. Mas a nossa cabeça... Claro. como a gente segue uma filosofia parecida. Exatamente. Tem uma equipe enxuta. Quando a gente pensa em produtos, a gente pensa em escalabilidade, né? Então, sempre envolvendo tecnologia. Então, assim, tem umas coisas... A nossa cabeça, ela funciona dessa maneira, né? Para esses modelos, também é legal falar que o Eric Ries, ele teve uma startup e ele fracassou. Foi aquela IMVU. Eu acho que foi até no Orkut isso, né? Não lembro disso aí. Hoje o que a gente fala de metaverso, de ter o Digital Twin, de ter o avatar ali, né? Aquela lógica de The Sims também. Ele fez aquilo 20 anos atrás. Só que... Isso pré-Second Life, assim. Muito antes. Tudo. Só que ele cometeu um erro que é não validar com o usuário o processo. Ele construiu aquilo ali e entendeu que o cara que tinha rede social ia se relacionar digitalmente.
E estava errado, porque o cara que tinha rede social era para marcar esse encontro Sim. físico. Era pra isso na época. Iniciava online, mas terminava no offline. Não era aquela coisa que a gente vê hoje como o metaverso, né? Hoje tá em hype. Mas ele produziu isso, pegou uma galera super boa, né? De desenvolvimento de software, desenvolvimento de produto, enfim, engenheiro para tudo que é necessidade, e produziu isso como as empresas faziam antigamente, indoor, e jogou no mercado. Fracassou. E ele conta isso no livro. E quando ele fracassou, ele olhou para duas vertentes muito importantes, que foi o Agile, né? A agilidade que o software tem, e tem o Lean Manufacturing. O Lean Manufacturing substituiu essa lógica de olhar para a demanda, que eu comentei anteriormente, né? Pós-guerra, o mundo precisava se restabelecer, anos 50, e aí tinha ali o Taiichi Ohno, que é um cara que ajudou o Toyota, né, a desenvolver essa metodologia, que é, assim, de parar de olhar para a fábrica e olhar para o que o cliente quer. Personalização. Você não precisava produzir X se o mercado não consumia X. Sim. E aí ele olhou para isso e desenvolveu essa metodologia. E o desenvolvimento de cliente, eu olho passo a passo. Tem a parte de criação de demanda, a parte de escalar a demanda, e depois eu executo isso. Depois que eu consigo encontrar esse canal, aí sim eu posso transformar essa startup numa empresa. Inclusive a teoria diz isso. A startup, isso é bem polêmico, a startup deixa de ser startup quando ela formaliza juridicamente o negócio. Só que aqui é tão complexo que não acontece, né? Mas teoricamente sim. Importante para os ouvintes, né? Por favor. E não acontece porque tu pode ter ideia, participa do edital, aí tu ganha edital, qual é o requisito? Tem um CNPJ, aí tu vai ter que abrir um CNPJ. Então aqui é mais... Tá começando, tu já tem que é mais difícil formalizar. Levar em conta a parte... Por isso que eu comentei no início ali que o conceito às vezes é complicado. Mas, teoricamente, para eu reduzir o meu risco, eu valido alguma coisa. Sim. Valido, se deu tudo certo, formalizo, para não evitar de gastar tanto, né? Embora o CAPEX, né, para ter um negócio hoje é barato, às vezes, que nem eu comentei, às vezes as pessoas não têm a mesma flexibilidade de grana para começar uma startup hoje. Quantidade de palavras em inglês que o Bruno tá usando, a gente vai ter que fazer um índice aqui embaixo. Então, Depois a gente vai ser responsável por fazer um índice fazer aqui nada. embaixo. Mas, Vício de linguagem, né? Deixa eu pegar um lance aqui para explicar pra galera. Ciclo de uma startup. Tu tá partindo do pressuposto então, que uma startup, pegando o conceito lá dos americanos, né, até ela se formalizar ali, é uma startup, depois ela vira uma empresa, digamos assim. Nesses ciclos iniciais que ela é uma startup, tu falou 3 validações aqui, né? A gente falou de validação de problema, validação de produto e validação Solução de mercado. do produto, Né? Então, isso aqui é muito interessante, porque isso aqui, pra mim, é uma cabeça. É como a gente faz, né? As coisas, assim. Exato. É como a gente nasceu, é como a gente tem pensado o dia a dia da empresa. É isso, né? Não em larga escala como um Nubank da vida, mas na nossa escala, no nosso tamanho. Sim, e é uma das coisas, quando a gente fala em mínimo produto viável, né? Que talvez é uma das coisas que também o pessoal não sabe, mas é justamente tu não pensar na solução mais completa possível, mas começar só pelo que de fato ela entrega, né, de valor central, assim, e tu focar naquele, que seja um aplicativo, aquele recurso, por exemplo, né, e tu faz só aquilo ali pra entender se as pessoas vão Eu usar já penso e tal. diferente, eu acho que tem que ser o máximo, o que é o máximo que é possível fazer dentro daquele recurso. Mas aí é a minha pessoa física que pensa diferente. Com menor recurso. Com menor recurso. O máximo que eu Melhor consigo. com menor recurso. Exatamente. Aí o lance... Então, mas o que eu penso, assim, quando a gente fala em mínimo produto viável, linkando com esses 3 pontos, assim, é justamente a gente pensar nessa coisa de validar a nossa ideia, né? Pô, eu tenho uma ideia. Uma ideia não é nada até que seja, né, validada e começar a ser executada, né? Então, esses 3 validações eu acho muito interessantes, assim, porque tu valida primeiro um problema, ou seja, tu não vai para a solução. Que as pessoas muitas vezes, no design a gente tem muito isso, né? Pô, já desenhei um copo novo aqui, ó. É isso. Isso não é nem a solução, isso é um produto. Sim, Em de fase fato de já protótipo. tudo bem. Mas assim, desenhei um sketch de um produto aqui. Cara, eu nem sei que problema que eu tô resolvendo. Então, primeiro vem o questionamento, né? Se vai vender, se vai ter mercado, qual é o material. Então, a gente tem já um problema ali. Pô, esse é o problema que eu resolvo, né? Que eu quero resolver. A partir daquilo ali, eu valido com o mercado e digo, existe esse problema? As pessoas têm esse problema? Elas sentem isso? Beleza. Aí eu vou para a segunda etapa. Agora eu vou validar a minha solução, né? Eu tenho uma solução que seja um aplicativo, uma solução plataforma. poderia resolver esse problema. Isso. Às vezes, e aí tá o vício do startupeiro, né? É ir direto para tecnologia. Direto pro app. Cara, dos que eu Já conheço, vamos olha, lá. 95% que é direto. 95% está sendo bem generoso, né? Talvez. Nesse Startup Weekend que eu participei esses dias, até que a Innova Picture estava lá como um dos Patrocinadores. patrocinadores. Forte O Verlang negócio. apareceu lá.
A gente aprendeu muito sobre ideia, né? Então, primeiro tu tem uma ideia, depois tu vai lá para... Tu tem um problema, levanta os problemas, valida o problema, levanta uma solução, valida a solução, e aí tu vai pro protótipo, nesse caso é uma startup Weekend Maker, que a ideia era justamente tu ter algo palpável, tangível ali que eu pudesse, né? Então até fica um abraço pra galera que tava com a gente lá no final de semana, foi fantástico. E uma das teclas que a gente mais bateu, e até vi palestra sobre isso, que era como validar o problema. Por quê? Porque quando tu tem uma ideia, tu normalmente tem a ideia de não só solucionar algo, mas normalmente tu tem a ideia do copo, né? Eu tive uma ideia do copo, tá? Mas agora tu dá 3 passos para trás aí, para de pensar no copo. Mesmo que tu faça o copo depois, mas para. E eu acho que aqui que tá o grande problema. E até eu ia perguntar para vocês, onde é que tá o problema desses 80% de startups que não passam do 3º ano? Onde é que eles estão errando? Por que existe um ciclo, não é só validar tudo que tu vai ter sucesso? Não é simples? Cara, eu acho que é um misto de deslumbramento, de teimosia e de se abraçar numa ideia que eu acho que aquilo vai funcionar e talvez não vai funcionar. Eu vou dar um exemplo nosso, cara. Esses ciclos, né? Enquanto em Nova Picture, a gente tem o ciclo do nosso produto, que é o Pivot, que ele está sempre. Só que a gente tem pequenos ciclos ao longo da semana, às vezes. Por exemplo, proposta que a gente manda para um cliente. Volta e meia vem um cliente com uma dúvida. Não entendi tal coisa da proposta. O que a gente faz? A gente se reúne, cara, o que a gente fez de errado ali? O que a gente pode melhorar? Vamos botar um gráfico diferente. Cara, esse é o nosso dia a dia. E o deslumbramento, cara, eu já vi muito disso. Entendeu? É não ter o pé no chão. Por isso que talvez na nossa cultura enquanto empresa... cara, startup chamar de startup ou não nos faz melhor ou pior. Porque no fim das contas a gente tem que pagar o imposto, né? A galera tem que receber e tudo mais. Sim. Mas acho que esse espírito, assim, de saber que a gente pode repensar um produto, eu digo isso para nossa equipe, né? Nós somos em 4 pessoas hoje. Cara, tem uma ideia para alguma coisa que a gente pode mexer? Fala. Quem sabe a gente faz isso diferente? Quem sabe a gente coloca... vamos repensar agora a forma como a gente manda a proposta para o cliente. Isso sim é botar o cliente em primeiro lugar, né? Isso que tu falou agora eu achei muito legal. Cara, o cliente teve uma dúvida. Não é o cliente que é ignorante, não sabe. O que a gente pode melhorar? Onde a gente errou? A gente se pergunta isso sempre, isso cara. É botar o cliente e a gente tem nosso histórico de proposta, que é o nosso museu de propostas. Isso aí agora, né? Cara, sempre que a gente nos perguntar algo, tem alguma coisa que a gente pode melhorar nesse processo. Sim. Acho que vem o lance da humildade, né, cara? Que não é só se abraçar na ideia, mas de entender que aquilo que às vezes que tu pensa enquanto um produto não é o que vai acontecer. E a gente teve um exemplo disso, que eu estava quase me perdendo, abrindo só um parênteses a mais. Chegou um determinado momento do sistema Pivot, ainda era só eu na empresa com devs contratados terceirizados. E eu achei que um sistema de comunicação dentro do sistema para enviar documentos para os clientes ia funcionar. Briefei os devs, eles eram contratados, eles faziam o que eu pedi, entendeu? Não era aquela equipe, aquela troca de ideia. Overlang, cara, eu não testei com ninguém, não validei com nenhum cliente. Foi lá algum tempo de desenvolvimento, alguma grana que eu estava injetando, o sistema de comunicação está pronto. Cara, na prática não funcionou. Não funcionou porque ou o cara ia pelo WhatsApp ou ia pelo e-mail, né? Ou usava os dois. Mas te loga no sistema, vamos mandar. Não funcionou. Então, isso ali já foi um aprendizado, né? Não a tanto duras penas, porque não foi tanta grana investida, mas foi. Né? Podia ter ido para o Google, podia ter sido direcionado de outra forma esse investimento. Sim. Mas o principal foi o aprendizado, velho. Né? Tu cometeu um erro contigo mesmo, na filosofia do que deveria ser, para a versão 2 vai ter que ser diferente. Agora a gente já sabe. Que se existir esse sistema de comunicação, ele vai ter que estar num outro contexto. Esse desafio de ter o profissional de TI, ele se não é, normalmente é. Normalmente quem funda uma startup é um cara de tecnologia. Normalmente. Se tu não é um cara de tecnologia, tu terceiriza no início. Porque esse cara, ele ganha dinheiro, ele está no mercado e ele não vai apostar numa startup. A menos que ela já dê informação suficiente para que o negócio está dando certo. Opa, aquilo ali vai decolar. Então, o que normalmente se faz? Vai atrás da software house, vai atrás do terceirizado. Só que isso é muito complicado por conta de não ser sócio, né? O cara, ele não vai te dar opinião de verdade. Tu vai prestar um serviço só, como aconteceu. Se o produto é tecnologia, tu não pode não ter um sócio, tem que ter. Tu tem que ter convencido esse cara para entrar junto, né? E vamos pegar aqui que... Vou chutar, tá? Mas assim, 99% das startups é focado em tecnologia. Certamente. O cara tem que ter alguém ali de TI ali dentro. Tu não tinha. Tu tem hoje? Não, temos. Hoje tem gente da equipe. Esse dado existe, tá? O Steve Blank, ele descreve que existem 6 tipos de startup.
Tem as startups que são MEs, e tudo bem que elas vão ser sempre MEs. No nosso contexto aqui, eu tô deixando ele mais adaptado à nossa realidade no Brasil, que são as microempresas, que vão faturar pouco. E tudo bem. Tudo bem ser uma startup que atende uma demanda local que não é global. Tudo bem. Tem as que são nacionais, que são as grandes empresas, que elas vão atender aqui região, vão atender o Brasil. Tudo bem também. Tem as startups que são buyables, que é o modelo compráveis, que é uma galera que já manja, né? Que já tem um grupo. Normalmente essa galera participa de hackathon, já participa de programas assim de... já entende um processo, então já consegue construir alguma coisa dentro daquela necessidade de uma empresa, né? Uma indústria que está pensando em inovação aberta, precisa daquilo, a gente constrói e vende. Né? Modelo buyable, não importa o segmento, não importa o mercado, sabe fazer. Tem as startups sociais, elas podem ser microempresas, podem ser grandes, pode ser buyable, não importa. Mas só existe uma definição para a natureza do negócio, que o fim não é lucro, e sim, né, pode ser o bem para a sociedade, enfim, depende, sim. né? Tem as lifestyle, elas estão meio que se transformando, tá? Mas é aquilo que o founder tem uma paixão muito, muito forte, conseguiu transformar aquilo, a vocação dele, num negócio. E aí tem 99%, que são as escaláveis, né? Que daí estão no modelo que a gente conhece. O Verlaine, tu passou por todos os ciclos de startup quando tu inventou a Innova Picture Pivot? Ou... Aliás, quem tá curioso aqui para saber quem é a Innova Picture, tá aqui embaixo na descrição o link. Só que antes de chegar na descrição, tu vai passar por um botão curtir. Já clica ali, que não vai mudar nada para ti, mas para nós muda pra caramba. Aí ali embaixo tem o link da Innova Picture. Vai também ter o link da AGS, depois a gente vai conversar mais sobre isso. Mas e aí? Cara, o que é legal pensar em Innova Picture como trajetória, e aí é um pouco do que o Christian comentou, né? Ela foi concebida na cabeça de um designer e um gestor acadêmico, a minha. E quando foi virada a chave, e no sentido assim que eu falei da cabeça do designer, é usando ainda outros métodos, outras formas de tu chegar num produto, de chegar num resultado. Quando ela virou de fato uma startup, ou nem virou startup, ou com essa característica em função do sistema, a gente aí sim entrou nessa questão dos ciclos de forma mais presente, né? Pensando como um produto escalável, como um produto... Não pensando ainda na exponencialidade, né? Mas pensar assim, de olhar números. E aí eu sempre fui de números e uma questão visual. Pô, tu tem um X mercado de registro de marca no ano. Eu tenho um sistema que conseguiria atender tantos. Eu consigo pegar 2% disso. 2% são 2 mil registros por ano. Ticket médio de R$1.000, faturamento de 2 milhões. Opa! Interessante. Né? Aqui é um produto que começa a ficar interessante. Por isso que ele chegou com aquele carro ali. Pegar esse produto e converter ele num sistema SaaS. Nem brinca. Que os escritórios de advocacia possam assinar o sistema, que já tem alguns clientes que estão assinando para testar, a lógica ela muda ainda. Um modelo de negócio. É mais um modelo de negócio. E aí agora a gente está naquela... Eu não vou dizer que é uma encruzilhada. Ela é uma encruzilhada, mas é uma encruzilhada boa. Sim. Né? Em que vai chegar um momento que a Innova Picture vai se afastar do Pivot. A Innova Picture vai ser... Isso já está decidido. Ela vai ser um usuário do sistema Pivot. O sistema Pivot pode ser vendido para quem quiser. E pode chegar uma hora em que a Innova Picture vai ser vendida e o Pivot não. Ou o Pivot vai ser vendido e a Innova Picture vai seguir fazendo o trabalho como ela vem fazendo, entendeu? Então, aí o futuro vai dizer, e eu estou bem otimista, e mesmo com um cenário de incerteza, mesmo com as dores de barriga, se acordando às 4 da manhã, cara, tu vê que tem esse potencial. Acho que é isso que faz continuar acreditando, entendeu? Vocês largaram um MVP no mercado antes de ir para cima do Pivot? Não, cara, não teve MVP no mercado. Ele foi construído e testado com os 5 ou 6 primeiros clientes que a gente teve. Né? E aí a gente teve, de novo, era só eu, Verlang, lá naquela época. E uma das empresas que testou o sistema foi que ajudou a entrar um primeiro capital. Né? Se tornou nosso cliente por outros motivos. Viram o sistema funcionando no e-mail, que avisou que a marca foi deferida. Opa, vocês têm uma coisa que funciona. Vocês têm algo, e eu nunca tinha pensado em bater, o Bruno sabe de que eu estou falando. Nunca pensaram, vou lá bater nos caras ou pedir um dinheiro. Né? Cara, nunca tinha passado isso pela minha cabeça, porque eu não conseguia enxergar ela enquanto um produto que eu conseguisse fazer isso, entendeu? E os caras viram. E eu falei, opa! Né? Então foi mais... Que se talvez tivesse um sócio de tecnologia, alguém de vendas junto na época, teria vindo antes, né? Mas o Verlang tendo que administrar, né? Manda papel para a contadora, vê isso, faz aquilo, paga imposto. Tenta faturar, manda o boleto para o cliente. Ainda fazendo os boletos manual, né? Porque não tinham como assinar um ERP para emitir os boletos. Cara, toda aquela delícia que é começar a empreender e tentar se virar pela assinatura mais barata, né? Ou o que é frito, vai tentando se virar. Eu se virar. tô lembrando quando a F5 Digital, a gente tem 12 anos de F5, mas...
nos últimos 2 anos a gente pivotou ela para dentro do marketing digital, né? Antigamente a gente trabalhava mais com tecnologia e a gente negou alguma parceria, né? Que vinham com algumas pessoas vinham com ideias. Cara, mas olha essa ideia. Eu só preciso de um sócio de tecnologia para desenvolver para mim. Só preciso de 500 mil reais Pois e é, um brother. helicóptero. Esse é o detalhe. Tu precisa de um sócio que desenvolva isso pra ti, né? Tipo, isso é complicado de absorver todo o custo da tua ideia dentro de uma empresa, assim, assado. Mas a gente não foi pra frente com várias, né? Claro, faz parte, né? E, cara, eu vou puxar aqui já a gente abriu caixinha de perguntas nos nossos stories do Instagram. Boa. E aí a Cláudia mandou uma perguntinha que é interessante, assim, ó. A Cláudia botou assim, eu tenho uma estética. Posso considerar ela uma startup? Bom, só uma estética por estética, não. Porque estética é um serviço, né? Prestação de Por mais serviço. que tu venda produto, é aquela lógica que a gente trouxe de indústria. Compra um produto, agrega o teu lucro nele, o teu markup é a composição de preço, né? Sim. Quando a gente vai entrar naquilo do custo marginal, cada unidade aumenta, né? E quando, às vezes, uma pessoa estética tem que fazer o serviço em outra pessoa, ou tem que Isso, fazer... esse é o ponto que eu já ia falar de cara, Precisa de né? outra para outra. Então, Porque tu tem é um pra um. serviço, Mas- um para um. Oi? Não, só para dar um exemplo, nós temos uma cliente que é de Cuiabá, que nos encontrou pelo Google, que tinha uma estética, não sei se ainda tem hoje, mas ela percebeu que ela poderia ter um produto escalável se criasse um aplicativo para Aí promover sim. o agendamento entre as clientes, Ok. etc., e outras profissionais. Então, Sim, sim. ela mesmo viu que, como estética em si não poderia virar startup, Offline. mas que ela precisaria criar um produto De que ajudasse a tecnologia. fazer isso. Virou nossa cliente e registrou a marca conosco, veja só. Aí é a Olha só. plataforma, né? A plataforma é exatamente. esse produto que conecta demanda e oferta, né? Isso aí. Então, eu não Ela me virou meto um em nada, meio para a prestação do serviço que ela vinha fazendo. que é a lógica do Airbnb, né? O Airbnb conecta pessoas que têm casas com quem quer alugar aquela casa, o quarto, o imóvel, enfim, né? Então, é pessoa para pessoa, Sim. P2P, modelo de negócio, e conecta. Mas a estética offline, pessoa atendendo uma pessoa, não. Agora, se tem, sim, a utilização da tecnologia como meio ou fim, né? Depende do contexto, pode ser considerado, sim, desde que ela busque. E-commerce tem uma discussão que e-commerce não é, né? Porque e-commerce não tem uma sorte de marcas ali. Então, eu tenho a minha loja, não sou. Agora, se eu vendo produtos de várias marcas, como é o caso do Mercado Livre, Magazine Luiza, Amazon, aí sim. Marketplace. Aí sim é marketplace, né? Eu acho que essa pergunta da dona Cláudia aqui é interessante porque a startup ela é vendida, parece que é um mundo fácil, assim, né? Cara, eu criando uma startup que eu vou ficar milionário. Criando um aplicativo assim, cara, eu tive ideia de um aplicativo. É só achar um sócio que vai desenvolver esse aplicativo pra mim, Só. que provavelmente eu vou colocar Só. na Apple Place ali, no Google Play, sei lá, mas qual lugar que eu vou colocar que vai vender tudo por 50 centavos, vou vender 2 milhões e vou ganhar 1 milhão, tá tudo certo. Não é assim que funciona, né? Então, pra galera que tá nos assistindo e achando que a gente vai dar a fórmula mágica pra vocês montarem uma startup e ficarem milionários, a gente vai, fiquem aqui até com nós até o final, que O Verlang vai dar a fórmula. O Verlang Vou vai dar deixar a pro fórmula. Verlang. o Verlang tá Vamos passando passar do Vale da Morte, né? Eu tô Vamos passar o Vale da Nova Morte. Baker vai passar. 2020, tu falou, né? No início de 2020, Esse que foi Vale da aqui, Morte deu a não virada. termina. A gente só diz que termina pra Exatamente. galera Eu ia comentar isso, ficar cara. mais Não, ufa. com certeza. Então, É que é um tu- período. Tu passa das estatísticas ali, né? Que nem a Isso gente aí. fala. Nossa empresa tem 12 anos. Bom, passou das estatísticas. Tem que não é pensar, a empresa morre. galera. Mas a gente tá suscetível a isso o tempo todo, né? Antes Não acaba. de deixar o Verlang responder essa pergunta aí, né, de polêmica também, mas o ciclo de vida de uma empresa tem essa fase semente, a fase de Sim. introdução, de maturidade, crescimento, né, e solidez. A startup também. Mas tem que pensar que, embora a startup possa estar querendo quebrar uma empresa, quebrar no bom sentido, né? Ou não, né? Depende. Uma empresa tradicional, como foi o caso da Netflix com a Blockbuster, né? Mas não é por causa disso que não vai surgir outro streaming, como a gente tem hoje, diversos, Vários. que vai querer quebrar. Então, muito de sair do Vale da Morte é naquela fase. E motivos aí que fazem a startup fracassar é ignorar usuários. Então, no momento que tem um cara de 100 reclamando, ok, é um de 100. Mas e quando for 2, 5, 10?
Sim, tem que ter um olhar O para isso churn o tempo começa a todo. aumentar, né? A taxa de evasão, Churn. né? de desassinaturas, de evasão. Que é o né? que está acontecendo, por exemplo, na Netflix agora. Perdeu 900 mil clientes. Quase 1 milhão ali. Então, o desafio é entender o que eles vão propor. Frente aos outros streams também. Então, a startup também precisa ficar ligada sempre no mercado, sempre na concorrência, porque vai ter outra startup que vai propor alguma coisa parecida. E aí, é aquilo de estratégia, de diferencial, de saber se posicionar para conseguir competir. Boa. Sensacional. Cara, o Bruno já disse tudo. Já disse tudo? Berlang, eu vou te puxar outra coisa, então. Assim, ó. Difícil agora, né? A Porque gente falou aqui que muitas Tá na boa ali, né? muitas startups quebram. Quebram ali 75% até 2 anos, 90% até 4 anos. Então, por que a gente tem hoje se vende essa ideia de que é bom fazer isso? Por quê? Isso é uma coisa que eu me pergunto, sabe? Por que a gente tem o Startup Week e não tem o Microempresa Week? Porque, mas pensa comigo, faz Essa sentido, foi boa, faz essa sentido, foi- Foi foda. Essa daí... faz sentido, Sebrae, faz sentido se tu olhar para as taxas, cara, eu vou entrar no negócio, investir 4 anos, 90% de chance de quebrar? Cara, assim, ó, eu não vou negar, e acho que eu já tinha comentado isso com vocês ou com alguém em algum momento, que por alguns momentos eu parei pra pensar, velho, o que eu tô fazendo? Né, do tipo, não é segredo isso, eu fui desligado, né, peguei uma grana de uma rescisão e podia ter pensado, não, agora eu vou voltar para projetos de design, né? Beleza, já tem um mercado que me conhece e tal, ou vou atrás de outras instituições de ensino, vou fazer concurso, sei lá o quê, e tem uma grana ali para viver mais tranquilo por um tempo. Nem tanto, né? Mas, enfim. Ou vou tirar do papel aquela ideia que eu já via desde 2015 trabalhando. Cara, sei lá, não, acho que eu não teria resposta para ti, entendeu? Eu não me arrependo, né, nem um pouco. Por uma série de coisas. Mas não me arrependo, cara, porque... por tudo, né? Por tu ter maior gestão sobre o que tu faz, por tu poder trocar ideias com outras pessoas que estão ali contigo junto no time, por tu ter mais... sei lá, flexibilidade até, cara, do que tu vai estudar, de que produto tu vai fazer, né? Eu não imaginava, cara, que a gente transitaria por outras ideias de produto ou de serviço lá em 2015, como a gente está num status agora. Sim. Entendeu? De a gente olhar para uma base de dados que a gente está montando. Eu comentava com o Bruno esses dias, cara, cada vez que a gente tem uma reunião para falar da base de dados, vai surgindo ideia de outros produtos que podem surgir. E aí, quando a gente olha um possível tamanho de mercado, que não necessariamente é aquele que se pensou lá no início, a coisa é muito maior. Mas sim, dá uma incerteza do cão, dá medo, sim, né? Do tipo, cara, e aí se der errado, velho? É o legítimo foguete não dar ré, que a gente sabe hoje que o foguete dá ré. Entendeu? Cara, é um caminho sem volta. Sim. o empreendedor que dorme tranquilo, ele não entendeu alguma coisa, né? Não entendeu alguma coisa? De ter startup, cara. Ele não entendeu Ao mesmo alguma tempo, coisa. eu acho que isso não tem que ser falado e não pode ser maculado como aquilo. É um horror, entendeu? É sempre reclamando. Não é isso. Acho que não é nem no tom de reclamação. É que é parte do negócio. Tem um negócio... E empreender, cara, é isso aí, velho. Empreender Ou tu é tem isso. muito estofo de grana, que daí tu vai estar sempre injetando e não vai ter problema de não ter caixa para pagar as contas no final do mês, mas daí talvez tu não teria que estar empreendendo, né? Então isso aí é viajar. Vou passar uma semana em Paris, uma semana no Egito tirando foto, qualquer coisa assim. Eu vou tocar um áudio para vocês. Um áudio. Que é de um startupeiro Opa! também, um amigo nosso, que também montou uma startup e ele foi para Portugal. Ele entrou num processo Startup pra lá. lá com o visto e tal, lá para Portugal. E aí eu pedi para ele, cara, me manda um áudio dizendo como é que foi, né? Levar a startup para lá, ou que foi os perrengues. Eu vou tocar o áudio para vocês ouvirem, para nossa audiência, compartilhar com mais esse startupeiro, para vocês comentar em cima disso aqui, já que a gente tá falando dessa probabilidade de não dar certo. O nome tá na tela aí. Então, galera, eu cometi muitos erros. Mesmo depois de fazer um TCC que tinha como foco startups, mesmo depois de ler diversos livros e de assistir a diversos vídeos com relatos de empreendedores, depois de ter feito uma pós-graduação em gestão empreendedora e também ser selecionado para desenvolver uma startup em outro país, eu falhei. O engraçado é que, na realidade, a ficção ela é maravilhosa, né? Mas eu tendo visto tantos casos de sucesso, porque logo eu iria falhar, né? Essa era a maior pergunta. Eu tinha a receita do bolo, mas será que a culpa realmente foi minha? Olha, eu digo com certeza. Eu romantizei o fato de criar uma startup e definitivamente isso me ajudou a quebrar. Bom, quando nos apaixonamos muito cedo, apostamos alto demais em que algo que ainda não sabemos vai dar certo, né? Ou que no mínimo nunca vimos efetivamente funcionar.
apenas nossas ideias, tipo realmente uma ficção. E eu errei bem no começo. Tem uma frase do cofundador da Waze que diz: apaixone-se pelo problema e não pela solução. Bom, eu errei. Deveria ter insistido mais no meu protótipo feito com papel e caneta. Ter feito mais testes, mais perguntas ao público-alvo, mas optei por investir numa plataforma para ter, né? O ter entre aspas. Algo para mostrar aos outros e para eu mesmo que isso era real. Bom, estava cego, pela vontade louca de oferecer uma solução, mas infelizmente o dinheiro ele é finito, né? Ele acaba. Então posso pôr também a culpa na questão da né, que passamos, ou na situação cambial que me afetou por estar em outro país, ou de repente na incubadora que não me ofereceu todo o apoio necessário, sei lá. Mas o fato é que realmente o erro foi meu. Foi romantizar demais a ideia e achar que ela era definitivamente a melhor ideia do mundo e que resolveria o problema de milhões de pessoas. Bom, em resumo, eu deixei de fazer o básico para dar um salto muito grande, principalmente no início. Deveria ter focado mais no que Steve Blank e Bob Dorff escreveram nos primeiros capítulos do livro Startup, Manual do Empreendedor, que é Vai pra Rua. É a primeira página, né? Abre, get out the building. É interessante o Marcos Klein ali, né? Valeu demais, um que abração é pro nosso Marcos. amigo e ele foi... Abriu o coração. Cara, ele levou, ele desenvolveu aqui a plataforma. Ele descreveu exatamente... Ele foi sincero, né? Ele foi sincero. Porque outros concluiriam no que ele disse que poderia ser o Poderia, problema, as né? possibilidades. Pandemia, investidores Incubadora não que não quiseram, ajudou. incubadora que não ajudou. E eu sempre qualifico, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, o empreendedor de duas formas, né? Ele pode ser muito bom tecnicamente, ele pode ser inteligente, ele pode saber fazer algo muito bem, mas se ele não tiver consciência, que é outra esfera do cérebro, né? Do que ele está fazendo, se ele não autorrefletir, né? Se ele não tiver autoconhecimento de até onde que ele pode ir, e se ele avançou ou não, se ele validou ou não, se aquilo faz sentido ou não, em algum momento o fracasso vai chegar. E aí ele vai ter que pivotar, ele vai ter que ter grana para sustentar, né, esse tombo, vai ter que convencer os clientes, os sócios, os investidores disso. E às vezes o ego faz o cara não ir para esse lado. Porque ele não quer dar o braço a torcer. Ele não quer dizer que ele errou. Sim. É feio, né? O erro ainda é visto como vaidade. E é ruim, né? Errar ainda é ruim. E isso é totalmente equívoco, cara. O erro faz parte do processo de crescimento, de validação. A gente sempre fala em tentativa e erro, né? Porque a gente pode errar diversas vezes, precisa acertar uma vez só. Porque tem muito do risco sempre, né? O negócio, Sim. às vezes a franquia, né? O negócio mais redondo, não tem isso. A startup tem. É que é o mesmo lance como qualquer coisa na vida, né? Quanto maior a possibilidade de ganho, maior o risco Exato. envolvido. É então, isso. É que a startup, além do mercado, tu tem todo o ecossistema junto, né? Para convencer. É o investidor, é o VC da vida, é alguma coisa assim. É o governo, né? O governo. É a empresa normal, beleza. Tu tem que ter o mercado e o cliente pagando. E o cara vai seguir. Já para startup, além do mercado, tu ainda precisa, né? Pô, para eu chegar naquele mercado, eu preciso chegar no VC. O VC tem que acreditar no meu negócio. Não adianta eu acreditar que o mercado é bom e eu não conseguir convencer o cara que o mercado é bom. Então, faltou habilidade ali. O mercado pode ser bom, mas se o cara não está enxergando, faltou habilidade para o startupeiro. Então, não é só... E o Bruno comentou bem, né, cara? O que eu vejo, assim, que eu me apavoro, às vezes, né? Olhando a gurizada mais novinha, né? Que eu já não sou mais novinho para ser startupeiro. É o cara pensar só no produto e fazer o produto, mas, cara, não conseguiu olhar no longo prazo. Qualquer planilhazinha de Excel, tu consegue fazer uma projeção de grana que vem, se eu vou ter grana daqui a um ano para pagar, etc. Eu tava conversando com o Bruno, cara, esses tempos também, não sei se foi com o Bruno ou com alguém. Cara, eu tava olhando, porra, a gente tem dinheiro em caixa para não sei quanto tempo, eu me apavorei. Ah, mas ainda tem meio ano pela frente. Velho, é meio ano? Eu não posso chegar um mês antes desse meio ano Passa muito e, rápido. opa, não, eu preciso dar um jeito antes. tem que ter uma previsão. É isso, cara. Então não é só, não, beleza, o produto vai ficar redondo e tá, mas e aí? O fluxo de caixa? Aí a projeção dos recebíveis. E o imposto lá, nós vamos trocar de faixa a tal tempo, porque tudo isso vai impactar. Num grau menor ou maior, mas vai impactar. Tem que estar lá no backlog do sujeito, né? Tem que estar lá no to-do, ver esse tipo de coisa. Porque senão, cara,
é o deslumbramento, tá? Do produto legal, sou startupeiro, a família adora startupeiro. Se tu vai perguntar para nós quatro cool, lá né? que trabalhamos, É cara, É cool. se tira o modinha. nome startup Nova Picture, para nós não vai fazer muita diferença, entendeu? Talvez o jeito como a gente está trabalhando, como o pessoal que está junto ali, a gente já pensa uma cultura talvez diferente, né? A gente sabe, inclusive uma das meninas lá compartilhou esses dias da startup, como é que é, cachorro caramelo, né? Que se fala da unicórnio. E aí tem agora a startup Cachorro Caramelo, que é aquele que vai dar conta, que é o que todo mundo gosta, vai comprar dele, sabe? Queridinho. Nada mata. Olha só. Exatamente, o cara sobrevive a duras camelo, penas, né? a tudo. Startup Camelo. É o É mesmo. isso aí, O sobrevive a Verlang tudo. bateu e tal, em né? cima da zoologia das startups. Eu até coloquei aqui, ó. Que história é essa de zoologia das startups? Porque unicórnio a gente não vai comentar, porque a Nova Picture é um unicórnio brasileiro. Não é. Não é. E Por, acho por que nem não quer é? ser, Por que não a é gente um unicórnio? O quer que ser é um cara. unicórnio? O Bruno pode falar, mas a gente não quer ser aquela startup que precisa de muita grana e tem um custo muito alto e a coisa não anda e tu tá sempre queimando caixa. A gente quer uma vida tranquila, entendeu? Vender um produto em escala nacional, talvez internacionalizar, todo mundo ganhando bem, todo mundo participando bem, o custo Zebra, então. enxuto. Talvez... Bruno, vai pra nós aí pode os ser que três... sim, pode ser que não. Os três animais mais caramelo, tá famosos da zoologia de startups. Tem bastante hoje, né? Mas Não, tem 750. Eu vou pedir só três, Betis, né? Já Tem falou o dos unicórnio, todos na verdade, zoológicos. é mitológico, né? O unicórnio é o principal. Por que quê? é O que é unicórnio? É uma É. startup que vale $1 bilhão. $1 bilhão. De dólares. Tá. $1 bilhão. De dólares. De Cara, dólares. Isso aí é Mas é importante que enfatizar. vale o quê? No sentido, agora eu vou provocar, no sentido da imaginação, do valuation ou... Do O valuation. que é unicórnio? Aí entra outra É questão. um ser mitológico. E é legal usar o exemplo do Instagram, né? O Instagram, quando foi vendido, tinha... Eu não vou lembrar certamente os números, mas eles são bem... já são bem figurativos. Ele foi vendido por algo em torno de 12 a 20 bilhões de dólares e tinha entre 10 e 20 pessoas. Eu não me lembro bem os números, mas é isso. Talvez tinha menos de 10 pessoas. Que empresa que vale isso com essa quantidade de gente? Sim. Pois é. Discutível. Mitológico, é impossível, né? Impossível. Por isso que o unicórnio representa... Aí, nesse caso, já tem o decacórnio, né? Que é uma empresa que vale 10 bilhões de dólares. E a gente tem as duas outras figuras que são bem utilizadas hoje, que é a da zebra mesmo, né? E do camelo. A zebra é esse ser que... E é bem simbólico mesmo. Que vive em comunidade, que consegue sobreviver. O camelo já é aquela figura resistente, né? Que vive muitos dias sem água. Inclusive, né? Pro nosso ouvinte, o camelo sobrevive 80 dias sem água. No deserto. É muita coisa. E ele se alimenta da corcova, né? Que ele tem gordura, tem os minerais que ele precisa. Né? A curiosidade também. Então já fica aí, né? Quem quer pesquisar sobre a zoologia das startups Isso vai aí. encontrar uma lista aí de sei lá quantos animais que os caras foram inventando, mas o unicórnio E faz realmente é o sentido. mais comentado. É o mais conhecido por conta disso. A startup, ela atinge uma receita muito alta, ela vale muito dinheiro, muito rápido. Se a gente for pegar os nossos unicórnios do Brasil, infelizmente aqui no estado a gente não tem, mas tem startups que valem muito dinheiro, que já não são mais startups, né? Que são É que $1 bilhão de dólares também É muito dinheiro. Hoje, para nós, é 6 bilhões de reais, né? Mas as nossas aqui, a gente teve startups, sim, que tinham um ano e pouco de mercado e atingiram essa receita. Então, é o valuation, né? O valuation. Não necessariamente a receita. Nesse caso, sim. É de receita. É? Sim. Eita. Nesse caso, sim. Hoje, qual é a maior startup brasileira? Nubank? Brasileira? É. Acho que sim. Em valor de... Tá na top 5, não? acho que é Nubank hoje. Boa. Nasdaq, inclusive, só. também, né? Se não me engano. Cara, a gente tava falando aqui do negócio, eu tava lembrando, tem uma série hoje que tá bombando, assim, que a galera tá começando a olhar, que é Dropout, The Dropout, que é com aquela... não conheço, cara. A Elizabeth Holmes, que fez o esqueminha daquela... Assim, Uma gota Teranos. de sangue lá, da Theranos lá, que era a ideia Cara, é Presa, né? Aquela Cara. que ia ser o novo Steve do Jobs. novo Steve Jobs, isso aí. E aí tem um filme dela também na Netflix que se chama Não A tá Inventora. na Netflix, tá no HBO Max. No HBO Max. A Inventora, A Procura do Sangue no Vale do Silício, procurar. 2019. E agora a série tá no Star+. E aí... Que conta a história. Cara, o filme é ela, né? É meio que um documentário. É um documentário. E agora tem a série, que daí é com atores e tal, que conta essa- toda a narrativa. Essa Cara, é a fraude, muito né? louco. A fraude das isso aí. startups. A fraude das Cara, startups. fantástico. Eu olhei o documentário ontem pra fazer meu tema de casa e vim aqui falar com você sobre isso, mas tu já olhou?
Não. Tu também não olhou, verdade? Não. Então, Eu vi que tem, mas eu não A gente vai gravar um assisti. podcast semana que vem, então, pra conversar só sobre a fraude. inventora. Elizabeth. A inventora. Mas É assim, bom pra caramba. aí tu entra nessa coisa da mentalidade, sabe? Do quanto a mulher ali, ela realmente, pelo menos é o que é Ali foi retratado. PNL, né? Persuasão. Cara, sim, cara, ela entra Porque- num estado assim que ela se convence de que o negócio vai bombar e acima de tudo, e ela começa a cometer fraude ela- no esquema todo porque tem que dar certo acima de qualquer coisa, sabe? Tem- E ela convence os caras, meu. Ela começa a botar dinheiro Uhum. pra dentro. Ela convence o primeiro. Os caras põem não sei quantos milhões. Daí ela tem um namorado lá que também é milionário lá. Não sei quantos milhões. E assim vai. Aí E Aí chegou a outro já valer vem a 9 grana bilhões. entrando, vai lá, pô, não posso ficar de fora dessa. É incrível. Foi a mano. maior Cara, que chegou a captação. valer... Theranos, o nome da empresa. Chegou a valer 9 bilhões. É uma health tech, é. Sendo que nunca deu certo o que ela quis Sim. desenvolver. Tem tipos de MVP, né? Vocês já ouviram falar nos tipos de MVP? Não. Tipos de MVP, não? Não. Mágico de Oz, teste AB, fumaça. Ela vendeu a ideia de alguma coisa que ela não tinha. Então ela propôs... E o mais engraçado é que a gente não tá falando daqui, né? A gente tá falando do Vale do Silício. A gente tá falando de investidores de risco profissionais. Sim. A gente tá falando de pessoas investindo que estão no mercado há muitos anos. Os caras deveriam farejar. São esses caras que A fraude. escreveram sobre muita coisa que a gente tem hoje. Então, Eu tô quase falando, mas eu não vou falar, vou deixar na curiosidade. ela porque pra vendeu, galera ela olhar o que que é o vendeu a negócio. ideia de um MVP fumaça. Então ela conseguiu captar com isso. Entendi. Só que no discurso dela era aquilo. Aquilo ia existir. Só precisava de dinheiro. Então é inacreditável essa história, porque vai passar ano e vai ser conhecida por isso. Vai. É. Foi agora, ela foi julgada há pouco tempo, foi condenada ali, agora tem todo o processo tá de presa, julgamento né? ainda. Não sei se tá presa. Mas enfim, tá Acho sendo que julgada. sim, é. Ela foi condenada e tá sendo Não, julgada vou assistir pelas isso aí, coisas. cara. Assim. É Mas é massa. muito bom. pra Outra entender legal é o We Crashed, né? Do WeWork. também. Mas Também esse daí não tá na assisti, Apple tá TV, na se não me lista. engano. É. Tá na O minha que lista. vocês... Eu vou perguntar o que vocês acham, né? Mas talvez o Bruno, por estar mais na área, já nos dê a resposta certeira. Então, vou perguntar primeiro pro Berlan. O que vale mais? Uma ideia, Vê se tá certo. o modelo de negócio ou as pessoas envolvidas? Ou vou te dar mais uma dica pra tu pensar sobre isso, tá? Eita, Tem resposta, então. Tem resposta? não sei. Que é em relação a... Tu investidor, tu investiria em uma ideia boa ou no modelo de negócio que está bem estruturado ou nas pessoas que estão envolvidas naquele modelo, naquela startup? Cara, Boa acho pergunta. que se eu conhecesse as pessoas. O modelo de negócio tu muda. O Primeiro modelo as de negócio, pessoas, eu vou anotar aqui primeiro as pessoas. Primeiro as pessoas. Associado ao modelo de negócios. Alguma característica que tu diria assim, cara, as pessoas tinham que ser assim. Loiro, olho claro. Olho azul, Isso. Transmite Eu acho que- confiança, transmite seriedade. confiança. Eu acho que isso, de transmitir Gringo. segurança, uma confiança sobre aquilo que tá ali. Do Vale dos Sinos. Entendeu? Isso. Boa, eu Mas, gostei. porque não investiria no modelo de negócio, porque, cara, modelos de negócios, hoje eles são um, amanhã são outro, e o próprio negócio vai Tem, porque não na fazendo ele ideia. mudar. Cara, porque a ideia... Isso aqui é muito discutível, né? Quanto vale uma ideia? Porque, cara, a ideia é assim, ó, talvez aí pela área que hoje eu atuo, uma ideia ela não é protegida a menos que ela esteja materializada num produto, numa marca, em algo tangível, execuível Veio e que forte. vá funcionar. Sensacional. Veio forte, A cara. ideia, por Não tem nem por mais ideia, é discutir. uma coisa abstrata que Eu eu posso terminaria aqui aqui. falar uma Tomara que o coisa. Bruno fale a ideia, só pra... Terminaria aqui. A gente tem uma expressão que a gente utiliza que a gente investe no jockey e não no cavalo, né? Então é na ideia. pessoa e não no modelo de negócio, não na ideia. E, bom, eu sou investidor, né? Eu invisto em startups na fase mais seed, que depois eu explico o que é. Já conheci a Nova Picture? Já conheci a Nova Picture. Arrumar investimento aí, Aí, né, ó. cara? Estão Tá aberto o precisando, mercado. estão precisando. E no caso da Nova Picture é o Luiz André Verlang. A pessoa de... Experiência, a pessoa física. Deixa eu só corroborar com o negócio das pessoas, porque eu até estava lendo e estudando sobre isso ontem e hoje, e Então essa é a resposta certa. essa é a resposta certa. Porque até um dos investidores bateu muito forte na ideia de que uma das primeiras coisas que ele avalia ao investir em uma startup é justamente as pessoas estão envolvidas e se as pessoas estão realmente focadas naquela ideia dar certo. É isso do Porque, full-time e cara, do part-time também. Exatamente. Full-time ou part-time. Perfeito. E eu ia colocar aqui, já que a gente tá falando de pessoas, já que a gente tá dizendo as pessoas que estão por trás, quais hoje são, assim, as características de um startupeiro?
na pessoa que tá ali? O que vocês diriam, assim, que são características? Cansado. Qualidades? Pá, que sacanagem. Cansado, essa. Cansado. O cara vive cansado, cabelo Pré-startup ou pós-startup? Qual que é o julgamento aqui? Mas quem tá dando certo, quem tá tendo sucesso é relativo, mas quem tá fazendo o dever de casa e avançando em ter um negócio estável, maduro, tem algumas capacidades aí, né? Até no podcast com o Daniel, né? A gente tá falando de soft skills, que são muito importantes, né? Que são as competências que o ser humano Boa. tem. Porque técnica o cara aprende. Hoje é mais simples de Então aprender. me diz Hoje quais são esses soft skills. Meu Deus. Vai. O Verlang falou Eu algumas. quero 3, porque 3 é o número que as pessoas aprendem, né? Mais de 3 as pessoas mais se perderam, não entendem mais nada. Adaptabilidade. 3. Adaptabilidade. Por causa do ambiente de semi-certeza. Tá. Resiliência. Ir e voltar, né? Às vezes o pivotar causa essa mudança de status. E eu diria que uma capacidade cognitiva elevada, porque isso de Capacidade cognitiva elevada. capacidade- Inteligência. Abriu tudo, né? habilidade- Visão sistêmica. visão o cara conseguir sistêmica. olhar o todo. Ah, boa. Exato. Entendeu? Exato. Que é não se vislumbrar com qualquer coisa. Ou achar que validou ou não validou. Mas tu acha que o startupeiro ele tem que ser um cara otimista? Eu acho, cara. Às vezes sim. Acho que faz parte da resiliência. Eu às acho que vezes tem que sim. ser. Se não for otimista, Tem que ser mais Não vai realista que persistir otimista. Exatamente. Acho que é um misto Mas entre tem que otimista ser. e realista. Mas tem que ter uma pontinha assim. Só que o otimista, ele tá muito ligado a feeling, né? E feeling não escala. Né? Tu tem que ser bem realista em alguns casos. Sim, tudo bem. Mas é isso, eu diria que essas três... Não escala, gostei dessa frase. Mas uma coisa que eu teria uma quarta, uma quinta? Não, cara, eu acho que isso que o Bruno comentou, só queria complementar, porque aí a minha veia de tempo de academia também provoca isso, né? Pra tu não dizer a maturidade, a experiência, o teu tempo. Não, cara, eu tô pensando assim, ó, no cenário brasileiro, entendeu? Se a gente Sai pela pega- tangente, né? Ele vai dando Se a uma. gente pegar Estados Unidos, por exemplo, a Finlândia, que é um ecossistema de educação que eu conheço, e o Brasil, cara, é muito diferente. Aqui a gente tem, no geral, o aluno que trabalha o dia inteiro e estuda de noite. Tá. Que é uma situação que vocês viveram também, toda a graduação e tal. Tem o lado das pessoas hoje da gurizada, e tô falando lá 21, 22, 23 anos, que tu pode ter o melhor professor do teu lado, um Christian ali falando sobre marketing digital, dizendo que há uma incubadora do lado, que é só ele bater lá, que ele vai ter todo um acesso de mentorias de professores para montar empresa a baixíssimo custo, e ele não vai atrás. Isso tem. Porque é o mesmo que não quer ler um artigo em inglês, porque é difícil, né? Sendo todas as ferramentas que tem hoje em dia disponíveis para isso e tal. Mas tem muito, cara, acho que se perde hoje. Acho que aí o Brasil, ele tá muito atrasado nisso em termos educacionais. Eu sei que não é o motivo aqui, mas acho que é parte desse contexto. Pô, cara, que é o aluno da engenharia que trabalha o dia inteiro na fábrica, das 7 às 5, pega uma van para ir para a universidade, estuda de noite. Que energia. Né? É pai, tem o final de semana com a família. Cara, que horas ele vai conseguir parar para exercitar uma habilidade, para empreender, etc, etc. Os momentos que ele teria, aí às vezes não são explorados. Que era o que eu falava para o Bruno nesses tempos. Pô, por que o TCC do design é uma coisa isolada, só o aluno que faz? Por que não poderia ter feito o teu TCC com alguém da ciência da computação e juntos desenvolverem um produto? Né? Porque o colegiado do curso diz que não, tem que ser o trabalho individual, científico e tal. Então tem muita barreira a quebrar aí. E, cara, acho que a gente perde muito talento nessa. Entendeu? Mas, enfim, é a vida. Boa, gostei. Mas É isso aí. essas características de startupeiros e tal, a gente pensa porque a gente vê um certo padrão, assim, né, das pessoas que entram nessa empreitada. Às vezes é aquela coisa, né? Não que o cara tenha, mas ele meio que se molda, né? A mesma coisa que o cara que vai começar um curso de medicina e tal, ele já começa a usar jaleco, né? Então, assim, já começa a entrar. O cara que é advogado já começa a se vestir com um palitozinho, usar palavras mais rebuscadas. O cara quer pertencer àquele núcleo ali, àquela comunidade que ele está fazendo. Mas a gente percebe algumas coisas, assim, né, do startupeiro, de ter essa euforia, assim, sabe? E vamos inovar, e vamos trazer coisas diferentes e tal. E esses lados que o Bruno trouxe ali de ser um pouco mais pé no chão, de trazer mais racionalidade para dentro, eu confesso que eu não vejo muito, sabe? Não. E talvez seja vejo um pouco também. dos pontos que falte, né? Talvez esse é um dos pontos que realmente... Claro, não vamos colocar assim, esse aí, então por isso que as startups quebram. Não, mas eu acho que é um dos pontos que às vezes falta ali. Se o cara tivesse daqui a pouco um sócio junto ali, né? Que fosse mais pé no chão,
vem cá, né? Vamos planilhar isso aqui, vamos colocar a ideia. Aí eu acho que tu tem um bom match. Concordo contigo, mas eu acho que esse é um problema hoje que as startups têm no geral, é que achar que tem que ter um sócio que vai fazer isso e outro que vai fazer aquilo. Eu já acho que todo mundo que está no barco tem que entender um pouco de cada coisa e tem que ter visão sistêmica. Concordo. Seja aprendendo com o negócio ou vindo com ela. Beleza, eu vim da tecnologia, não sei nada disso, eu vou ter que aprender. Tá no jogo. Eu sou da área comercial, não entendo nada de PI. Velho, primeira coisa que você vai fazer curso de propriedade intelectual, depois vem vender o produto. Assim como qualquer outra área. Porque aí, cara, não fica dependendo, né? Agora falando dos C-levels da vida, né? Do sócio, fundador, que entende daquilo ali e tal. Mas isso aí é com o Verlang, que ele é o comercial, ele que sabe. Não, velho, tu vai ter que aprender isso. Pode ser que tu não faça agora, mas tu tem que olhar o todo, porque, cara, a gente só vai conseguir olhar os números da startup, por menor que ela seja, se todo mundo entender o discurso daquilo que a gente está falando. Perfeito. Né? Projeção financeira, do que vende, cliente, etc. Eu defendo que todo sócio, todo empreendedor que está num contrato social, ele tem que ter minimamente direito de contabilidade e de finanças. Por quê? Porque ele está no contrato. Ele tem um percentual sobre alguma coisa. Então, ele tem responsabilidade. Ele tem que prestar contas. Ele tem risco sobre alguma coisa. Então, independente de o cara ter 1% ou 99%, ele tá ali. Ele tá no jogo junto. Tem que responder. A montanha-russa é a mesma, independente do percentual. Né? Quando a gente fala em... E eu trabalhei durante muito tempo com consultoria tradicional, fica sempre isso muito encrostado, né? Que é alinhamento de visão e de estratégia. Então, cara, pra onde é que tu tá indo com esse negócio e que decisões tu tá tomando? Tu tá gastando mais, tá gastando menos, tá contratando mais, tá contratando menos, tá sendo mais emocional, mais racional. Acaba que isso tem que ter uma simbiose das duas coisas, mas quando tem que ser racional, tem que ser racional. Tem que ser pé no chão, tem que pensar... Tem os momentos, né? Até o Canvas é interessante que ele tem essas duas perspectivas, né? O lado esquerdo do Business Model Canvas, que é o produto do Business Model... Business Model Generation é filosofia, né? Que é como houve essa transformação do plano de negócios, aquela coisa bem formal, para esse novo formato de negócio. O lado esquerdo, que é o lado de dentro da empresa, tu tem que ser racional. Que tu tem que entender quantas pessoas eu preciso, que processo tem que ter, quais são as atividades, quem serão os meus parceiros, quanto vai custar. E o lado direito é o lado da rua, é o lado que tem que convencer o teu cliente. Tu vai te relacionar com ele, tem que ter os canais para te entregar a tua proposta de valor. Perfeito. Então, racional e emocional. Para te entregar a tua proposta de valor, lembra que eu comentei, né? Cria, entrega, captura. Tu tem que criar alguma coisa, entregar para a pessoa. Se a pessoa continuar comprando de ti, se ela permanecer, significa que está fazendo um bom trabalho. E com certeza, acho que a maioria das pessoas, né? É difícil de tu deixar de consumir um produto. Netflix, por exemplo, eu assino desde sempre. Spotify também, desde sempre. Spotify tem alguns anos. Né? Nunca teve um problema, entendeu? O que vai fazer eu parar de consumir? Isso só melhora, né? Eu consumo praticamente todos os streamings. Enfim, não é regra. Eu também. Mas eu assino a recompensa ali, o rewards do Nubank. Tá? Então, o que vai fazer com que eu pare? Cara, se eu precisar do suporte, os caras não me atenderem. Se aumentar muito o preço e tiver um outro ofertando algo que faz sentido. Senão, eu vou manter recorrência. E a gente tem 2 indicadores que são importantes para as startups, né? Que é o CAC e o LTV. Sim. O CAC é o custo de aquisição de cliente. Beleza, para startup, mas para qualquer empresa, né? Hoje a gente usa também para as empresas tradicionais, né? Então, em média, pro Netflix, custou para mim adquirir o valor de uma assinatura. Se eu fiquei 2 meses, já valeu a pena para eles. Mas o meu LTV tá... Quantos anos? Vamos dizer que são 5 anos aí, vezes 60. 60 meses, né? 60 vezes o que custou. Sim. Então, eu deixei muito lucro para eles. Deixei muita rentabilidade. Perfeito. Porque eles estão me entregando o que eles estão propondo. É isso. Eles me falaram que ia entregar isso, estão me entregando isso e são bons em fazer isso. Ô, Bruno, e assim, se eu quero criar uma startup, por onde eu começo? Acho que essa é uma grande dúvida que quem está nos olhando agora quer saber. Boa. Tu já percebeu que eu gosto de números, né? Se tu me largar aqui, olhar para aquela câmera lá e falar assim, eu tenho 3 dicas, esse vai ser o corte do podcast. Eu tenho 3 dicas para quem quer começar uma startup. Tá. Tenho 3 dicas para quem vai começar uma startup.
Tenho mesmo. Pensei aqui. Eu já comentei antes. Autoconhecimento. Sabendo o que tu é bom, o que tu sabe fazer, o que tu precisa, né? As tuas competências para que tu comece alguma coisa. Né? Sair disso daí do bar. Senão tu vai atirar para tudo que é lado, né? Consciência, quando eu comentei também antes, né? Tipo, cara, tu vai iniciar uma startup. Tem todo o risco de uma startup. Para te decidir sair do CLT, sair da empresa onde tu tá, carteira assinada, salário no final do mês, férias, 13º, fundo de garantia sendo depositado pela empresa. Tu tem todas essas garantias, digamos assim, né? E a terceira dica, três dicas, é entender o caminho do Venture Capital, né? Porque tu vai ter que ter sócios, tu vai ter que ter investidores, tu vai ter que ter gente te dizendo o que fazer em algum momento, vai ter investidor entrando e vai chegar um momento onde vai ter bastante gente. Sócio, vai ter funcionário com opção de compra, vai ter advisor, vai ter investidor. E tu vai ter que saber fazer esse malabarismo, que é olhar para o mercado, saber administrar os teus fornecedores, os teus parceiros, os teus clientes, os teus funcionários, os teus sócios. E o Venture Capital, que é o dinheiro de risco, essa trajetória, ela é inevitável. Tu vai só, talvez, postergar dependendo do modelo de negócios. Tem modelo de negócios, que é o caso da Teranos, né? Que precisaria de muita grana desde o início, porque é um protótipo caro, ele precisa escalar desde o início e precisa de muita grana. E tem negócios que tu vai validando conforme o avanço for acontecendo. Resume. 3, pra galera não esquecer. Aí, então, fala. Autoconhecimento, consciência e Venture Capital. Venture Capital. Boa. Isso aí. 3 coisas que a pessoa precisa saber para abrir uma startup. É isso aí. São essas coisas É que eu colocaria. isso aí. Verlang, colocaria mais um ponto aí. A pergunta foi o que fazer, né, para criar uma startup, para começar ela. 3 dicas. Cara, eu pegaria só o Venture Capital que o Bruno colocou em conhecer a fundo tudo que envolve o ecossistema. E aí acho que o Jornada, Venture Capital saber seria todo. um tópico disso. Boa. Que aí eu me exemplificando. Cara, eu tive que aprender muita coisa. Ainda estou aprendendo muita coisa. Desde o churn, que virou uma piada entre os meus amigos, foi uma, entendeu? Eu tava conversando com o pessoal sobre É valuation. um bom nome para um cachorro, né? Pra um que tu cachorro. Pode vir a ter um E animal de aí- estimação. Churn. E aí o cara perguntou qual é o churn da tua empresa. Cara, não Sim. sabia o que era churn, velho. Né? E ali na hora, assim, eu tinha 2 caminhos. Eu dizer pra ele, velho, não sei o que é churn. É tanto. Ou abrir uma aba no Imagina Google, se tu de 100%. pesquisava churn, né? O que era churn. Daí o cara, qual é a taxa média do churn? A taxa média do churn é 7%. Beleza. Ali na hora. Porque talvez Plausível. pelo meu perfil, né? E não de dizer, velho, eu não sei. Porque aquele momento ali não permitia isso. Sim. Não tem problema falar isso agora, vai para, mas aquele momento não permitia isso. Mas, cara, é um aprendizado constante, né? Isso, eu confesso, eu preciso entender mais desse universo. Dos VCs, da série A, série I, série aquilo. E é assim mesmo, Entendeu? tá? Não é regionalizado. O vocabulário é assim. Essa é assim. outra Sim. questão. Eu ia É tu comentar sobre entender isso. que É tu verdade. faz parte desse universo e, cara, relaxa. Tem que saber falar. Te desprende. É isso, fala é churn assim. sem nenhum problema. É assim. Exatamente. É isso. O pessoal fala CAC, LTV, ARR, faturamento anual, GMV, MRR, que é um monte de mensal. sigla. É pior do que as bastante nossas coisa. métricas de Faturamento de total. tráfego. É pior. Eu não sabia de nada disso, A cara. gente também começa a falar de CPM, CPL, o próprio CPC. CAC, CPC. A Eu galera, não sabia de nada que disso, isso? cara. Eu fui aprendendo na jornada. Algumas coisas eu fui vendo. Eu já sabia disso, mas de outro jeito. Vai aprendendo. Cara, a quantidade de assunto que a gente tem pra falar de startup é bizarro, né? E eu acho legal, porque quando a gente fala de startup, a gente fala de empresa, de empreendedorismo. E a startup parece que nos permite falar sobre isso e nos traz várias portas, várias janelas, vários... que a gente vai indo embora e, na verdade, fala de muito conhecimento geral, na verdade. Não fala só especificamente sobre startup, né? E isso é legal, tipo assim, esse podcast aqui eu tô achando sensacional justamente por causa dessa abrangência de assuntos relacionados ao empreendedorismo que a gente tá falando. Fantástico. Estamos chegando ao final, né? E eu imaginei. Estamos chegando ao final Imaginei. desse podcast, cara. Eu podia ficar aqui horas falando, né? Mas Voou o tempo, né? Chega um determinado momento que a gente tem que, tá acabando. E aí, cara, eu queria que vocês dessem algumas indicações, porque isso aqui é um tema muito abrangente, muita coisa. Eu acho que quem não sabia nada de startup caiu aqui nesse podcast e pensou, cara, eu entendi metade do que os caras falaram. Mas ficou aquela pontinha de querer saber mais.
onde é que eles podem encontrar mais informações? Dão indicações pra galera. De, pode Livro, ser podcast. livro, Bom, filme. o documentário a gente já falou, também já O falou. documentário a gente falou. Mas o que vocês têm de indicação que a pessoa pode aprender um pouquinho mais sobre isso? Eu acho que o primeiro passo aí é seguir a AGS nas redes sociais. AGS, vai estar aqui embaixo. Somos AGS. Somos AGS. A AGS é Tá uma aqui na instituição descrição. sem fins lucrativos que tem como objetivo ajudar as startups do nosso estado, aqui, o Rio Grande do Sul, a se desenvolver. Perfeito. Em todas as fases, a gente tem programas, a gente tem eventos, a gente tem ações, benefícios que vão ajudar o empreendedor, sim, a avançar, o empreendedor e, quando for o caso, a pessoa jurídica, a alcançar aquele milestone, aquele objetivo pontual e avançar. Então, seja conectar empreendedores entre si, empresas e startups, seja oferecendo mentorias, benefícios que vão ajudar a startup a conseguir Legal. né, alcançar o que ela precisa, conectando também investidores com as startups, com os empreendedores. AGS é a sigla de... Associação Gaúcha de Startups. Perfeito. Isso aí. Então sigam a AGS, tá aqui embaixo na descrição. Deem um clique ali e um follow no Insta. E ali vocês vão encontrar a carinha do Bruno em os últimos Alguma 17 coisa. posts. Ele tá lá. Verlang, uma O que dica temos de de... indicação? Tem vários livros, o Bruno já comentou. Acho que o do 01 é um livro bom, né? Para começar a entender um pouco o Peter contexto todo de startups e tal. Acho que sempre procurando, e aí entra acho que essa questão ali que o Bruno comentou das 3 características. É o livro mais tentar importante. trazer isso para a nossa realidade, entendeu? Aham. É ler um livro desse, mas com uma capacidade de discernimento, de entender que o contexto é outro e como que tu pode usar aquilo ali no teu contexto. De mercado, de social, econômico, etc, etc. Acho que tem que ler muito sobre coisas que estão orbitando o próprio negócio, entendeu? Então, acho que não é só ler o Finanças para Startups, lá do amigo do Bruno, que é um livro bem legal, por sinal. Não é só ler o do 01 e outros tantos autores, mas também, cara, acho que entender desse universo que está rodeando o que é o modelo de negócios também. Né? Pô, se o teu modelo de negócios é um aplicativo de peixe, de pescaria, de pescador, velho, tu vai ter que entender daquele universo tanto Onde que quanto... veio? Né? Onde é que veio? O cara precisa... Exatamente, cara. Né? Pô, qual é o mercado? Ler revistas sobre isso, entender mais. Aí, cara, aí entra um pouco da questão de projeto de design, né? Sim. Tu entrar a fundo e estudar aquilo ali para ver o que tu vai fazer. Cara, minimiza a incerteza, né? Para o empreendedor ele não achar que sabe tudo. E a gente tem muitos, né, que já começam no momento zero achando que tem uma ideia revolucionária. Até porque dos empreendedores que eu conheço, acho que o Bruno pode citar alguns exemplos também, o cara não faz assim a startup daquilo que ele atua hoje. Ele teve uma ideia que pode ser uma ideia correlacionada ao que ele atua e aí ele vai lá empreender com outros. Né? Mas no geral o que eu vejo são pessoas que não têm no seu core de formação, não tem no seu background aquilo ali. E aí se o cara achar que o que está fazendo é a verdade e aquilo ali é suficiente, aí ferrou. É isso aí. Boa. Literalmente. Eu vou deixar minha dica aqui também, que tá acontecendo bastante esses eventos de startup, né? Aqui no Hamburgo aconteceu o Startup Weekend, mas deve ter outros nomes por aí. E fica de olho na tua cidade, né? Ou cidades ao redor, porque às vezes acontecem esses eventos e ele lá gira muita informação sobre startup, principalmente sobre como montar uma startup, que foi o nosso caso aqui. A gente montou uma startup do zero e aí a gente teve que apresentar ela, fazer um pitch de venda, pitch de apresentação de startup para alguns jurados. Então a gente teve lá do Zero to Hero, que a gente fala, né? Teve quase todas as etapas ali durante um final de semana, e foi um final de semana fantástico, intenso, com várias ideias, várias soluções, problemas, etc. Foi fantástico. Então fica a dica aí para vocês participarem desses eventos também, que normalmente acontecem dentro de um final de semana. Que é o famoso aprender fazendo, né? Não Simples é só assim. lendo, mas tem que sentir na pele. Simples assim. Muito bom. Esses eventos realmente são fantásticos para aprender ali. O que tu aprende no final de semana, cara, tu tem que ler É verdade. 5, Muita coisa. 10 livros para tu entender um verdade. pouquinho assim ali. Tu É um MBA. vê na prática, Esse assim, ó. Quase É massa, é muito legal. E agora, deixa um recado para nossa audiência aí. O que vocês gostariam de deixar de recado final, assim? Imaginem que vai todo mundo ver isso aí. Vocês gostariam de deixar uma frase? Pode ser pro cara que quer ser um startupeiro, o cara que quer montar startup, ou, enfim, alguma coisa que inspira vocês. Eu vou ir mais forte. O quê? Vocês Opa. têm 140 caracteres. Se 140 vocês lembrarem de alguma Tweet. plataforma... 240. Já vai matar que é um tweet já. 240, falou? O Twitch é 140. 140? 140. Os guris do design, né? Em vez de confiar nos guris da TI, né? 140 Me passei. caracteres para dizer uma frase que vai ser colocada, exibida em todos os twitters de todo mundo. Uma frase. Pode começar. Não desiste. Segue. Foco. Coragem. Acho que é isso.
Tá, gostei. Bom, Começou Acho com que bom vem já. agora um fio de tweets. Uma thread, daí se fala, Verlaine. eu vou por essa linha. Eu acho que o empreendedor ele tem que ser humilde, saber aceitar crítica, mas quando a startup começa a dar certo, vou passar de 140, sou prolixo, mas quando começa a dar certo, muita gente vem para dar opinião. Muito mentor, advisor, investidor. Saber filtrar isso tudo, né? Cara, ouve todo mundo, né? Pega todos esses insights, mas faz o que tu quiser, cara. Faz o que tu quiser. Usa bem essas dicas, porque é sempre válido, mas não esquece que quem é dono do negócio é tu. É tu, o empreendedor, tu fundou aquilo ali, é tu que tá à frente. E é isso, cara. Se tu errar, saiba que tu errou por alguma coisa que tu fez. Mas ouve todo mundo e não esquece que o negócio é teu. Isso aí. Baita. Erra Muito bom. consciente. Muito bom, muito bom. Obrigado pela participação de Muito vocês. agradeço. Esperamos Muito que bom, a sempre nossa muito audiência bom. tenha sentido um pouquinho na pele assim, o que é esse universo das startups. Conseguiram sentir também que não é fácil, né? E esse era um dos nossos objetivos aqui, né? Não trazer só as legalzices do mundo startup, mas trazer um pouco da realidade, assim, cara, que é penoso. Justamente o Verlaine está aqui também para defender esse lado, alguém que está sofrendo na pele ali. É um empreendimento, né? Você está empreendendo, isso criando aí. uma empresa e é difícil. É difícil, como tu comentou ali, o Vale da Morte, ele pode ser uma fase Mata crítica, mesmo. mas, cara, Mata a gente mesmo. tá Cara, sempre na Eu brinco com o empreitada. Vale né? da Morte, tipo aquele vale lá em Marte, sabe? Que é gigantesco. Não são os 4 anos. Acho que o Vale da Morte acompanha toda a vida da PJ e tem que estar de olho sempre aberto. É isso aí. Isso aí. Como é que as pessoas te encontram hoje, se elas quiserem te seguir? Arroba Nova Verlang Picture? e arroba Nova Picture. Né? O primeiro Verlang até conta no Twitter, até conta no Instagram e conta Olha no só, Gmail. sou nome eu. registrado No ali. mundo, Verlang, arroba Gmail. Arroba Verlang, arroba e Nova Verlang Picture. e instagram.com/Verlang. Eu gostei, eu tô isso aí, louco muito pra lançar bom. uma rede social nova pra me pegar o Fábio antes que todo mundo, mas não tá rolando. Eu sempre chego atrasado. E o Bruno? O meu é Brupeba, que é de Bruno Pereira de Bastos, né? Tem as, Brupeba. as iniciais. E eu uso o mesmo também pra tudo. Mas eu utilizo mais o Instagram mesmo e o LinkedIn, mas é Brupeba. Brupeba, Bruno Bastos, me acha ele facilmente. Beleza. Muito bom. E eu somos AGS, Somos a GS no Insta também. para seguir a Associação Gaúcha de Startups. Isso aí. E Nova Picture também é AGS, porque nós somos AGS. Olha Só só. uma scale-up tá da aqui. Somos AGS. mais fortes. Isso aí. É isso. Sensacional. Um É apoio. nóis. Beleza, né? Estamos aqui, finalizando mais esse podcast que esperamos que tenha sido incrível para vocês. Chegaram até aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like e faça seus comentários. Teve alguma Tobias, coisa Lucão, alguma coisa que fez sentido? Jean. Comenta. Alguma coisa que não fez sentido? Muito comenta aqui Obrigado que a pela gente quer a Pilsen polêmica. Críticas, elogios, a gente tá aberto aí a todas as verticais É possíveis isso. para que a gente consiga aprender, né, e crescer com isso. Sempre bom. Fantástico. É E isso aí. aquele último, né? O jabazinho da nossa Green Head aqui, um brindezinho, os copos aqui Bem quase servidos. vazios. Sensacional. Muito bom. Brinda, cara. Tem que brindar pra terminar aqui. Aí, muito bom. Beleza, eu sou o Christian Schick Eu sou o Fábio Schink. e esse foi mais um podcast entrevista.